Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão dedicada à Covid-19, organizada pelo Fórum Saúde para o Século XXI. Nós hoje vamos falar sobre vacinas, aliás, o título do debate é precisamente Covid-19, quem vacinar, quando vacinar e porquê. E os nossos convidados de hoje, a quem desde já agradeço o facto de terem aceitado o nosso convite, e eu queria passar aqui o slide, exatamente, aqui está, são o professor Paulo Santos, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o doutor Bernardo Gomes, médico de saúde pública e investigador no Instituto Superior de Saúde Pública da Universidade do Porto, e o professor José Miguel Pereira, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Como vem sendo também habitual, contamos com o comentário do doutor António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Mas eu, antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu gostava de partilhar convosco dois slides. E o primeiro deles resume provavelmente as questões que a maioria das pessoas tem neste momento relativamente à vacina. E que são basicamente estas que aqui estão. Quando é que eu posso tomar a vacina? Onde é que eu vou tomar a vacina? O que é que eu tenho que fazer para poder tomar a vacina e, como é óbvio, também gostava de saber se a vacina é segura. Portanto, penso que estas são as perguntas que o comum dos mortais, como se costuma dizer, tem neste momento na cabeça. E a resposta a estas perguntas, ou parcialmente, pode ser respondida ou pode ser encontrada no plano de vacinação que foi divulgado pelo Governo no passado dia 3 de dezembro, salvo erro, e do qual eu destacava dois pontos. O primeiro é que a vacinação irá ser universal e gratuita, mas facultativa. E o segundo ponto é que será efetuada em três fases. Fases essas que traduzem os critérios, ou que vão traduzir os critérios de prioridade sobre quem deve ser vacinado. E para dar então início a este debate, eu iria pedir ao professor Paulo Santos um breve comentário sobre este plano de vacinação e se nos conseguir dizer, na sua perspectiva, quais são as principais dificuldades que eventualmente vê na sua execução. Ora, muito boa noite, deixe-me cumprimentar-lo assim, Dr. Pedro, a doutora Andreia também, e assim a todos os amigos que vamos vendo aqui ao longo destas semanas no fórum, que é sempre com muito prazer que cá vimos, e é de facto sempre temas interessantes e atuais, e é um prazer para mim naturalmente estar aqui também, desta vez para falar sobre, ou para conversarmos sobre vacinas, que é um tema que nos é particularmente caro. Assim, eu trabalho, sou médico de família, trabalho na Faculdade de Medicina do Porto, e sou responsável pela disciplina de Medicina Preventiva e, portanto, se há tema que nos é particularmente caro em termos de prevenção, é naturalmente as vacinas, como sendo uma das grandes, se não a maior de todas, vitória que nós tivemos em relação à doença e em relação ao ao potencial de doença, ao potencial de morte e de facto à ameaça que as doenças infecciosas, de uma forma geral, justificam e justificaram ao longo dos tempos. Não é? As vacinas não são nada de novo, as vacinas começam há muitos anos, há relatos nos egípcios, há relatos nos chineses há 3.000 anos atrás sobre a utilização de uma espécie de variolização que nós depois viemos a chamar a vacina da varíola, mas na realidade é na Europa. E é no século XVIII, em 1796, mais exatamente com Jenner, que as vacinas assumem um caráter mais científico, mais de experimentação, quando, enfim, eu tenho contacto com a Lady Montagu, que era uma senhora que tinha estado no Oriente, passou pela China, depois esteve na Turquia e depois chegou à Europa, onde frequentava a corte inglesa, e na corte inglesa acaba por contatar com Jenner, e Jenner vai ouvindo um bocado aqueles relatos que vinham de outras paragens, e acaba por associar àquilo que era que, de facto, as mulheres que ordenhavam as vacas tinham menos varíola do que as mulheres que não ordenhavam as vacas, ou as pessoas não estavam ligadas à ordenha, nomeadamente mesmo dentro do contexto familiar. E juntando dois com dois acaba por perceber que, na realidade, há aqui qualquer coisa que ainda não estava completamente bem definida à época, e ainda estaríamos a muitos anos de conseguir definir exatamente o que é que estava a acontecer, mas havia aqui qualquer coisa que modelava esta resposta do sistema imunológico e que, portanto, fazia com que a introdução de um agente externo viesse a provocar uma forma diferente da doença se manifestar, no fundo uma modulação dessa doença. E o que ele faz é experimentar isto, experimenta isto numa criança
se o quadro é célebre, o quadro de género a administrar a sua primeira vacínia, porque era a varíola das vacas, era chamada a vacínia, portanto, a administrar a sua primeira vacínia a uma criança, depois vai continuando a fazê-lo e ao fim de 18 doentes, e nós hoje queixamos que os russos só experimentaram a vacina em 38 casos e 38 controles, mas ao fim de 18 doentes publica o seu livro, a sua tese, e a sua tese vem dizer de uma forma científica, de uma forma estruturada e de uma forma como nós aceitamos hoje já muito, enfim, dentro de um estudo observacional, mas que é perfeitamente aceitável, vem dizer que a vacina é eficaz porque dos 18 doentes que foram vacinados, a quem foi introduzida a vacina, destes 18 doentes, nenhum deles, ou destas 18 pessoas, nenhum deles tinha adquirido a doença e, portanto, nenhum deles tinha ficado doente com a varíola. Foi uma vitória, claro que esta vitória corresponde logo depois a muito, assim, aos contrapesos, porque os movimentos anti-vacinação e que estaria a interferir com a ordem divina e com a ordem natural das coisas, e que isto era uma forma de os vacinadores, enfim, um grupo que entretanto se foi, uma classe profissional que entretanto se foi desenvolvendo, que os vacinadores estariam a querer ganhar dinheiro com isto e mais preocupados em ganhar o seu próprio dinheiro do que propriamente em proteger a saúde, como eles tanto apregoavam. E, portanto, começa aqui também o grupo das recusas vacinais, enfim, dos movimentos anti-vacinação. Em 1840 foi tornada obrigatória na Inglaterra, portanto, assim, um grande marco também da vacina, que de facto, contra tudo o que era estes movimentos, mas reparem que isto demorou quase 50 anos a acontecer, contra tudo o que era estes movimentos, esta vacina foi tornada obrigatória e foi dito às pessoas que eram obrigadas a vacinar-se contra a varíola. Em 1948 é licenciada a tríplice, a vacina do tétano, difteria e tosse convulsa, e em 1953 é a vacina da polio e em 55 há um acidente, que é um acidente também que é relativamente importante nesta história, é o acidente Qatar, e que basicamente foi num dos lotes da vacina da polio, foi introduzido o vírus portanto foi introduzido o vírus selvagem e esse vírus acabou por provocar poliomielite e fez retroceder todos os movimentos e fez sobretudo pensar em termos daquilo que é a segurança das vacinas. Nós aí aqui tínhamos a eficácia, as vacinas eram eficazes, assim, não havia grandes problemas de segurança, havia uma fabrícula, havia dor no local da picada, mas isso é normal em qualquer injetável, acabamos por ter sempre essa dor, e portanto não havia grandes problemas de segurança. Sim, houve aqui uma altura em que os problemas de segurança foram de facto colocados e em que nos apercebemos que podia haver um risco significativo em relação à introdução de uma vacina. E foi nesta altura, reparem, a vacina da polio, nesta altura, aliás, este era um movimento de vacinação em massa dos Estados Unidos e foi aqui que aconteceu o problema. E foi nesta altura que estes movimentos de vacinação obrigatória foram andando para trás e foram regredindo e foram sendo sempre ponderados em relação àquilo que é o custo e o benefício ou o potencial dano que efetivamente enfim, uma tecnologia médica neste caso, mas uma vacina pode acarretar e portanto deve-nos fazer sempre pensar em termos de facto há um benefício, mas temos que ponderar com o dano, temos que ponderar com a segurança da própria vacina. Em 1980 também um grande marco da vacinação, a erradicação da varíola, e em 2020, hoje, 10 de dezembro, foi publicado o estudo de fase 3, vou passar a publicidade de um dos laboratórios que está a produzir a vacina, Pfizer, envolvendo 37 mil doentes, é publicado hoje na New England, portanto a edição é recentíssima, é desta tarde, é publicado hoje na New England, um estudo envolvendo 37 mil administrações, sendo metade, portanto, cerca de 20 mil de vacina e as restantes de placebo, em que efetivamente garante uma eficácia de 95% com um perfil de segurança que é um perfil muito aceitável, em que basicamente vamos ter reações ligeiras de alguma febre, enfim, às vezes um bocadinho mais significativa, mas alguma febre, vamos ter dor no local da picada, vamos ter algum vermelhão na picada e vamos ter dores de cabeça e dores musculares e pouco mais do que isto. Claro que, e temos que ter esta atenção, porque este estudo desenvolve-se a cento e poucos dias, 105 ou 110 dias, o que significa que no follow-up máximo, o que significa que assim, nós temos uma eficácia que é estabelecida, enfim, numa fase inicial, e temos uma segurança que também é estabelecida numa fase inicial. Nós não sabemos como é que o vírus se vai comportar no mundo real, como é que a vacina se vai comportar no mundo real, e não sabemos o que é que poderá acontecer ainda em termos de efeitos adversos e em termos de questões de segurança, depois quando a vacina passar para a utilização do dia a dia. Até porque é uma vacina, como os próprios autores
definem, é uma vacina que é uma vacina complicada, é uma vacina que exige uma preservação a 70 graus negativos, e que objetivamente não há grande capacidade neste momento instalada de olhar para esta, ou de ter esta possibilidade de fazer grandes reservas, porque efetivamente não teremos a capacidade de o fazer. E reparem que a questão nem sequer falha na capacidade de a produzir, que aparentemente os laboratórios estão disponíveis para uma produção em massa da vacinação. Agora passa muito por aquilo que é a nossa própria capacidade de distribuição, a nossa própria capacidade de armazenagem, e eu às vezes vejo com alguma preocupação na comunicação social, falar, enfim, no meio público, na opinião pública, falar-se sobre questões da vacina, e não ouço com tanta preocupação falar-se sobre as questões de aprovisionamento e as questões logísticas que têm que estar associadas a esta vacina. Enfim, há a vacina da Moderna, que as condições são muito semelhantes, talvez um bocadinho menos exigentes em caso é na questão da rede de frio, assim, mas mesmo em relação à vacina da AstraZeneca, que apesar de tudo é muito mais simples de lidar, mas que implica também algum cuidado na distribuição, isso não se vai falando, e de facto essa parte neste momento seria muito importante. Chegamos a 2020 e continuam válidas aquelas palavras de Nelson Mandela que todos nós recordamos, que através da vacinação milhões de crianças foram salvas e tiveram a possibilidade de viver mais, com mais saúde, mais tempo e melhor, uma vez que foram maiores as possibilidades de aprender, de brincar, de ler e escrever sem sofrimento. Eu estou a ler, é uma citação de Nelson Mandela, de facto, é mesmo isto, e as vacinas foram isto, e são isto em relação, neste momento, a 27 doenças que foram, de facto, que conseguimos lidar com elas de uma forma melhor, por termos uma intervenção que antes da doença, antes de estarmos expostos à doença, consegue modular o nosso sistema imunológico, seja pela produção de anticorpos, seja pela produção de imunidade celular, enfim, através dos linfócitos, consegue modular o nosso sistema imunológico no sentido de quando viermos a ter, ou se viermos a ter, mas quando viermos a ter contacto com o vírus selvagem, com a bactéria selvagem, com o agente, com o agente que eventualmente causador de doença, e efetivamente estamos capazes de responder rapidamente e de responder no sentido de eliminar esse agente e, portanto, conseguirmos não ter a doença, evitar a doença, apesar do contacto. Esta perspectiva é muito interessante, precisamos de dados, obviamente, de eficácia, sim, e uma vacina ideal deve ser uma vacina extremamente eficaz, que induz uma imunidade, e essa imunidade é protetora em relação à infecção, mas é protetora em relação à doença causada pela infecção, assim, e aqui é muito importante, sim, que o faz rapidamente, e que o faz idealmente numa única dose. Ter pelo menos, enfim, de acordo com aquilo que são os critérios da OMS, ter pelo menos 70% de eficácia, e induzir proteção em profissionais de saúde, que são de sempre um grupo de risco, porque estão muito expostos às infecções e, portanto, como vão a levar com muitos doentes em cima, acabam por estar muito expostos àquilo que é as infecções. E esta questão da exposição e do tamanho da exposição, da carga da exposição, é também uma questão muito importante, e é uma questão que é importante aqui em termos das vacinas, mas é importante até em termos da própria evolução epidemiológica da doença. Não é? E depois a questão da segurança, esta segurança que é muito introduzida naquele acidente do meados do século XX, mas que efetivamente nos foca para a vacina ter um perfil de segurança que seja aceitável e que seja aceitável nos vários grupos populacionais, seja nas crianças, seja nos adultos, seja nos idosos, depois seja nas grávidas, homens e mulheres, enfim, países mais ou menos desenvolvidas, questões relacionadas com a nutrição ou sem questões relacionadas com a nutrição. Portanto, aqui todo um conjunto de clusters de doentes que efetivamente que precisamos de os testar e precisamos de garantir que são seguras em todas estas tipologias, não é? Sem terem contraindicações e com efeitos adversos que sejam mínimos e eventualmente transitórios. Sabemos que nem sempre as coisas são exatamente assim. Em relação especificamente a esta vacina do Covid, nós temos, ou esta vacina contra o SARS-CoV-2, nós temos algumas vacinas neste momento em estudo no mercado, e assim há 5 ou 6 que são mais conhecidas e estarão mais adiantadas, todas elas já em estudos de fase 3, e portanto todas elas, enfim, a Pfizer que apresentou hoje os resultados, ou publicou hoje os resultados, e todas elas em estudos adiantados em termos daquilo que é conseguirmos de facto provar ou demonstrar um perfil de utilização clínica e um perfil que seja aceito pelas entidades reguladoras,
vítimas naturalmente, mas por todos nós, sociedade, que no fundo somos chamados também a esta discussão e acabamos por estar aqui também envolvidos nisto e vamos quase comentando isto como se fosse o relato de um jogo de futebol. E assim, na realidade há aqui sobretudo dois tipos de vacinas. Sim, uma tem a ver com o sítio onde elas vão atuar. Uma são as vacinas RNA, e que é, por exemplo, esta vacina da Pfizer, mas é também a vacina da Moderna, também a mesma coisa, em que basicamente nós vamos administrar uma parte do material genético do vírus, vai ser administrado e esse material genético vai condicionar o aparecimento de anticorpos, mas sobretudo o aparecimento de uma imunidade celular que é muito importante e que vai garantir a defesa contra a infecção pelo vírus quando ele aparecer ou se ele aparecer, e temos aquelas vacinas vetoriais, que normalmente são melhor toleradas, mas que usam partes de proteínas, seja da cápsula, seja do núcleo, mas usam partes de proteínas para produzir também a mesma reação, normalmente uma reação mais baseada na produção de anticorpos, portanto mais baseada naquilo que são as vacinas clássicas. Sim, sim, garantir a eficácia em todos os grupos e quando nós olhamos para o estudo, por exemplo, da Pfizer, ou quando olhamos para o estudo da AstraZeneca, também já foi publicado em fase 2, ou o estudo da Moderna também em fase 2, também já foi publicado, nós percebemos que ela é eficaz. Reparem, este estudo da Pfizer envolve doentes entre os 16 e os 91 anos. O estudo da Moderna, por exemplo, envolve especificamente um grupo de estudo, um cluster de estudo acima dos 80 anos. Sim, e a vacina continua a ser eficaz nestes grupos. Ainda percebemos mais, é que ela, além de ser eficaz, é mais segura nestes grupos, onde existem menos efeitos secundários, por exemplo, no estudo hoje publicado da Pfizer, a quantidade de efeitos secundários acima dos 55 anos, são os dois clusters de comparação, acima dos 50 e abaixo dos 55, e sim, a comparação acima dos 55 anos apareceram menos efeitos secundários e menos efeitos que, enfim, não sendo secundários, têm a ver com a própria ação da vacina, que tem a ver com a reatividade local e tem a ver com alguma reatividade imunológica que vai criar, portanto, a questão da febre, por aí fora. E que apareceram menos nos grupos mais idosos do que apareceram nos grupos menos idosos. E, portanto, assim, numa epidemiologia em que a doença de facto atinge aqui qualquer coisa que entrou aqui no meio, em que a doença vai atingir de uma forma geral a população toda, mas sobretudo a população, digamos que as crianças estão mais poupadas, os adolescentes estão mais poupados em relação a esta doença e mesmo em relação à própria infecção, enfim, eventualmente por alguma dificuldade também em fazer o diagnóstico, mas que vai atingir as idades todas, mas sobretudo e com gravidade acima dos 70 e depois acima dos 80 anos, assim, depois naturalmente o que nos interessa é definir que estes são os grupos prioritários de vacinação. Sim, e dentro destes grupos, obviamente, aqueles que vão ter patologia concomitante, ou seja, as pessoas com diabetes, as pessoas com cancro numa fase ativa, as pessoas com imunodeficiência, pois naturalmente estes serão prioritários do ponto de vista técnico. E não vou comentar questões políticas, que acho que não, de uma vez por todas temos que separar os discursos e, portanto, a decisão política será de outra forma. Mas do ponto de vista técnico, estes terão que ser, inevitavelmente, os grupos prioritários, portanto, acima dos 80, depois acima dos 70, depois acima dos 60 e entre estes, aqueles que têm patologia versus aqueles que não têm patologia. No fundo, olhando para aquilo que o Ministério da Saúde inglês publicou, e dizendo assim, isto não temos que inventar a roda todos os dias, basta olhar e perceber o que está publicado. Se repararmos nas recomendações do ECDC, portanto, do Centro de Controlo de Doenças Europeu, vão exatamente no mesmo sentido. E, portanto, às vezes não se compreende muito bem porque é que nós cá havemos de inventar ciência onde ela não existe, ou havemos de ter uma leitura diferente da ciência, até parece que não lemos todos pelos mesmos livros e pelos mesmos documentos. E, portanto, estas pessoas com idade, sobretudo as pessoas com situações de risco e situações de risco para gravidade por Covid, e naturalmente aqueles que vão estar mais expostos, seja de uma forma profissional, os profissionais de saúde, a questão da carga infectante é sempre uma questão muito importante, seja porque de alguma forma, a sua paragem em termos de absentismo laboral pode acarretar aquilo que é dificuldades em termos do funcionamento das próprias instituições. Estamos a falar das forças de segurança, estamos a falar da proteção civil, estamos a falar das forças militares e estamos a falar, obviamente, também dos membros do governo e de quem tem que pôr o país a funcionar e de quem tem que pôr o país a girar. Não é? Claro que, dizer assim, estamos aqui a criar comparações que são difíceis e que são sempre cutoffs muito mal definidos. Porque é que um bombeiro
há de ser prioritário, enfim, sobretudo se andar a apagar fogos, há de ser prioritário em relação ao professor universitário, porque é que há de ser prioritário em relação ao serviço de finanças ou em relação ao serviço de segurança social. Claro que é sempre possível discutir estas coisas, mas se pensarmos em termos daqueles serviços que são básicos e que efetivamente não podem parar, porque isso coloca em causa a segurança de todos nós, pois naturalmente conseguiremos rapidamente definir que há uns que efetivamente não podem parar mesmo e há outros que se não pararem tanto melhor, mas que, enfim, se estiverem a trabalhar em casa também não virá grande mal ao mundo, como aconteceu no semestre passado no ensino de uma forma geral, no ensino universitário, enfim, será a minha experiência naturalmente. Não? E depois, obviamente, olhando para todos os outros grupos de risco e todas as outras pessoas que, não estando incluídas nestas, que estão de facto, que aparecem mais visivelmente em termos da mortalidade, em termos do acesso da necessidade de cuidados intensivos, etc., a realidade é que acabam por ter um risco acrescido tanto da doença pela exposição, mas sobretudo da gravidade da doença, porque efetivamente tem uma situação de risco de vulnerabilidade, enfim, os diabéticos, os hipertensos, as doenças cardiovasculares, a insuficiência renal, a insuficiência cardíaca, enfim, todo um conjunto de outras situações, muitas delas misturam-se com a idade e, portanto, acabam por estar já no grupo da idade, outras não será assim tão nítido a mistura com a idade, sobretudo situações mais, que normalmente também têm uma gravidade maior quando aparecem em idades mais precoces, e, portanto, acabam a funcionar assim um grupo de risco. E, portanto, estes serão os nossos alvos prioritários para uma vacinação que na realidade ainda não sabemos muito bem onde é que vai mesmo atuar. Se é na prevenção da infecção, e infecção significa ter ou não ter vírus no nariz, de acordo com aquilo que está estipulado da definição de caso, enfim, que nós aceitamos, vinda da OMS, o ECDC, também a Direção-Geral de Saúde, seja em termos do aparecimento de sintomas, seja em termos da gravidade desses sintomas. Sim, na realidade, este é um senão. Neste trabalho que, reparem, envolveu 37 mil pessoas, portanto foi um trabalho enorme, neste trabalho foi publicado hoje, nós tivemos um doente, portanto tivemos 8 doentes com definição de caso, e a definição de caso neste estudo era ter sintomas e SARS-CoV-2 positivo, portanto é esta a definição de caso, e tivemos 8 doentes infectados no grupo que fez a vacina e tivemos 162 doentes no grupo que não fez a vacina. Esta era a distribuição. Quando vamos olhar em endpoint secundário, quando vamos olhar para a gravidade, nós tivemos um doente internado nos cuidados intensivos no grupo que fez a vacina e tivemos 9 doentes internados nos cuidados intensivos no grupo que não fez a vacina. Dizemos assim, é uma diferença muito grande, uma diferença de 1 para 9, portanto 10% dos doentes contra 90%. Sim, mas os números são demasiado baixos, e isto fica nos intervalos de confiança demasiado grandes para nós podermos ter uma conclusão e dizer que de facto a vacina está a prevenir infecções, parece que sim, e aí aceitamos, 95% de eficácia com um intervalo de confiança acima de 90%, portanto uma excelente eficácia em termos da definição de caso que foi adotada, mas ainda com algumas reservas, ou pelo menos a precisarmos de mais algum tempo em relação àquilo que será a gravidade dos casos. Sim, na realidade, se nós imaginarmos que esta relação se mantém 9 para 1, significa que hoje que temos 500 e poucos doentes internados nos cuidados intensivos, poderíamos passar a ter, em função desta doença, qualquer coisa como 50 doentes nos cuidados intensivos, ou 50 e poucos doentes nos cuidados intensivos. Sim, e isso significava todo uma retirar de pressão em relação àquilo que é a grande preocupação, e a grande preocupação que nos tem feito olhar para isto com muita atenção, que é esta pressão sobre os serviços de saúde e esta incapacidade que os serviços de saúde estão a demonstrar em relação à gestão da doença, e para gerir a doença acabam por levantar muitas outras questões e muitas outras doenças que não estão a ser geridas exatamente da mesma forma como nós estávamos habituados e como nós gostávamos de o fazer, e isso naturalmente é uma preocupação. E ficaria por aqui, acho que se calhar já falei demais, mas ficaria por aqui e deixamos depois o resto para a discussão, que é sempre a parte mais interessante deste fórum. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Paulo Santos. Eu passava agora a palavra ao Dr. Bernardo Gomes e colocaria-lhe a questão de, uma vez que, sendo médico de saúde pública, e estando perto, digamos, da realidade que tem sido esta pandemia, como é que olha para este plano de vacinação e como é que vê a sua execução? Se não antecipa, quais são os problemas ou as dificuldades que antecipa relativamente à concretização deste plano de vacinação?
Olá, viva, muito boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu se calhar vou responder essa pergunta que eu preparei 10 slides, só para vos dar uma coisa estruturada e que espero eu curta, para que depois possamos todos conversar, que acho que é esse o objetivo. Deixem-me só partilhar convosco a janela, se eu conseguir, que isto parece que não está fácil, não estou a perceber. Isto Eu com... já lhe dei autorização de partilha. Só um momento. Isto realmente, às vezes não é assim tão fácil. Deixa-me lá ver se isto funciona agora. Dificuldades técnicas. Ok. Eu não estava a mostrar as janelas todas. Está aqui. Ok. Eu tenho muitas janelas abertas. O problema é meu. Ok. Deixem-me só mostrar isto. Estão a ver? Já estamos. Ok. Muito bem. Para já, deixem-me apresentar, eu chamo-me Bernardo Gomes, sou médico de saúde pública, já fui apresentado como trabalhando também para o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, onde dou aulas de epidemiologia de campo, dou aulas também de saúde das populações na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Venho-me interessando para a questão da modulação de doenças infecciosas e sua previsão já há muito tempo, fiz algum trabalho com o Imperial College na altura, onde fui fazer também formação nesta área, e estou desde março envolvido na resposta à Covid-19, tendo sido um dos elementos da equipa que aterrou no primeiro surto, na altura, em Lousada, dia 6 de março, salvo erro. O primeiro caso foi dia 2, dia 6 de março, lá estávamos nós às não sei quantas da noite a ajudar a Unidade de Saúde Pública local, que, como nós sabemos, já agora, e que também permitam nesta palavra de admiração e respeito pelos profissionais de Val de Sousa, que muito têm aguentado ao longo destes meses, e mais uma vez, não bastando serem os primeiros a serem afetados, foram também os mais afetados nesta segunda onda, onde rapidamente se viu que a situação era muito complicada. Dito isto, eu queria lembrar aqui algumas coisas que por vezes podemos esquecer no meio da espuma dos dias, mas para vos dizer que, pronto, na prática nós temos aqui a transmissão por aerossóis / gotículas garantida no que toca ao SARS-CoV-2. Temos um potencial exponencial, porque temos um R0 alguns entre os 2 e os 3, com um R efetivo a baixar consoante as nossas atitudes, como já sabemos. E depois temos outra coisa, que é este K, que é o parâmetro de expressão. Eu ponho aqui um artigo também em link e depois posso também pôr na janela, só para vocês poderem espreitar, quem quiser, que tem a ver com a característica deste SARS-CoV-2, juntamente com outros como da sua família. O SARS também era igual, que quer dizer que uma porção pequena dos indivíduos infectados serão responsáveis pela maioria das infecções. Ou seja, não há uma distribuição homogénea da capacidade de infectar e ser infectado, daí que há pontos críticos que nós temos nas cadeias de transmissão, que eu vou mostrar só 2 ou 3 exemplos, que é até para agudizar a noção da importância individual de cada um poder prevenir isto. E, portanto, depois também temos esta história da Infection Fatality Rate, a letalidade por infecção, que é fortemente influenciada pela idade. Para além disso, nós sabemos disto, e eu tenho falado um pouco disto, que o SARS-CoV-2 na prática comporta-se como um predador de sistemas de saúde, como gasta muitos recursos e obriga a estarem pessoas durante muito tempo internadas e sob assistência, e sobretudo também penaliza fortemente, e como já vimos nestes meses, ao longo destes meses, que pessoas que ficam sem assistência são rapidamente presas de infecção, de complicações ou de morte por SARS-CoV-2. Uma coisa que eu vos queria mostrar, e só uma questão, acho que é mais fácil mostrar do que falar, isto é uma cadeia de transmissão homogénea, em que cada um infecta 3, e portanto vocês veem que é uma cadeia muito bonita, muito organizada, e o que na prática que ocorre com o SARS-CoV-2 é mais deste género. Ou seja, o que temos é uma grande assimetria na forma como as cadeias de transmissão se distribuem, e um único indivíduo pode explotar inicialmente 16 infecções, mas depois os ramos da árvore gerada são muito assimétricos. E isso, no limite, leva-nos a ver circunstâncias como esta, que é, nós temos, se vocês querem a linha central, isto é um exemplo muitas vezes dado quando falamos em cadeias de transmissão, se vocês virem a linha central, nós temos cerca de 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos responsáveis pela espinha dorsal de infecção. Ou seja, se nós conseguíssemos evitar a infecção num desses indivíduos, conseguiríamos poupar centenas de casos secundários, terciários, quaternários e por aí fora. Portanto, estas são as características do vírus que nós estamos a falar. Rapidamente, e em termos abstratos, o que é que interessa saber? Nós precisamos de saber qual é a efetividade da vacina. Aquilo que tem vindo a público, daquilo que tem sido publicado, e o professor Paulo já falou disto abundantemente,
que é a questão de os dados até agora são favoráveis. Okay? Nós temos esta noção que temos uma eficácia da vacina, agora temos que saber como é que ela se comporta no terreno com efetividade. A outra coisa, vamos ter que fazer também provavelmente opções daquilo que nos dará a melhor opção de implementação no terreno, em termos de custo e efetividade. Ou seja, temos que ver exatamente que opções é que vamos ter. A questão da logística da vacinação tem sido abundantemente falada e é um pormenor que é delicado e que já vou de encontro à pergunta que me colocou um pouco mais à frente. Uma das questões fulcrais para mim, para tomar decisões, e tenho falado abundantemente disto, é perceber que nós não percebemos ainda se a vacina interfere ou não com a transmissão. Ou seja, se um indivíduo que é vacinado, apesar de não desenvolver doença grave, bloqueia a capacidade de transmissão para terceiros, para segundos ou para terceiros. Que isso quer dizer que nós, em termos de priorização, podemos ser obrigados a rever a forma como estamos a olhar para a vacinação. O que o Reino Unido fez, e o professor Paulo também já referiu isto, o Reino Unido olhou e simplificou e disse, não, nós vamos assumir que vamos proteger alvos mais do que assumir que há bloqueio de transmissão, face aos dados que existem até agora. Mas, se isto entretanto mudar, isto pode mudar o jogo de uma forma abrupta, e já passo a explicar um pouco mais à frente. Esta história de identificação dos pontos críticos de infecção não é possível a priori, que a questão de identificar quem é que vai ser responsável por mais infecções, mas podemos ter a noção de quem poderá estar mais exposto a locais ou do super spreading que seja possível, e isso pode também entrar para alguma priorização mais à frente, ainda que não discordando inicialmente dos grupos que estão definidos, apesar daquela polémica, que já vamos falar abundantemente disso certamente, dos indivíduos com mais de 75 anos. E outra coisa, que é a questão que nós temos que saber qual é a imunidade a longo prazo da própria infecção, que nós não sabemos ainda, temos pouco tempo de pandemia, e a imunidade gerada pela infecção versus a vacinação, ou seja, temos que saber também se a vacinação, quanto tempo é que nos vai dar imunidade face a uma possível infecção. Hoje também saiu, para além do artigo propriamente dito, também saiu um editorial que achei bastante engraçado no New England, a falar desta história dos known unknowns, de alguma forma, que é, ok, nós temos que perceber que aquilo que saiu até agora é uma parte de que vai ser a realidade daqui a 1 ou 2 meses, nomeadamente a questão do seguimento daquilo que é a implementação da vacina no terreno, e se poderão ou não aparecer outras circunstâncias que poderão ter que ser consideradas, nomeadamente em termos de segurança. A longo prazo, obviamente que isto tem que se abordar, nós estamos a fazer algo que é inédito. Eu recordo-me sempre disto quando falo, e recordo um exemplo pessoal, o meu bisavô paterno morreu na pandemia de 1918, o meu avô materno morreu por tuberculose por complicações muitos anos depois da infecção, e em termos de comparação histórica nós temos que perceber que estamos a fazer algo extraordinário, ou seja, aparece um agente patogénico zoonótico que salta a barreira de espécie, rapidamente se dispersa no mundo cada vez mais ligado, que isto era a tal chamada doença X, que a OMS já vinha a chamar a atenção há muitos anos que isto ia acontecer, e que nos deveria ter movido para uma reforma de saúde pública que fosse em direção à One Health, ou seja, juntando a veterinário e o ambiente, e também, como nós vimos com estas circunstâncias, agora um comentário adicional, munida de um braço armado, nomeadamente na área da proteção civil, que nos desse uma resposta mais eficiente, mais efetiva e menos burocrática. Mas isto é um comentário à parte. Outra questão que vale a pena estar a falar, que é muito diferente termos uma vacina em uma dose e 2 doses, e portanto, muita atenção que, por exemplo, isto em termos de jogos, de decisões, podemos ser obrigados a pensar se vale a pena vacinar mais gente só com uma metade de uma dose e ter uma efetividade mais baixa. E em termos matemáticos, em termos de modulação, pode fazer sentido, do que estar a vacinar o mesmo indivíduo 2 vezes. Portanto, isto são circunstâncias que têm que ser ponderadas. Esta questão já eu falei, que é a questão do tempo da imunogenicidade, o tempo da imunidade gerada pela vacinação. E, por fim, também outra pergunta que também já coloquei, que é a questão de se a vacina previne a doença assintomática e se limita ou não a transmissão. Algo que o professor Paulo também já recorreu, e eu vou só tentar esquematizar isto de alguma forma, que é, nós movemos em termos de priorização das vacinas, que temos que pensar em eixos, e ainda que não sendo discordantes, pensar para onde é que nós nos podemos mover, que é a questão da proteção civil e a questão dos elementos prioritários na sociedade, já foi amplamente falado pelo professor Paulo, e a questão de nós termos que pensar onde é que nós vamos priorizar. Normalmente o mais direto é os mais vulneráveis e os indivíduos que podem sofrer maiores complicações. E isto foi visto na priorização inicial, que foi visto no plano que foi libertado, ainda que os mais de 75 anos tenham sido
polemicamente excluídos numa fase inicial pela circunstância da dúvida da imunogenicidade nestes indivíduos. E isto também podemos falar disso mais à frente, também não vou gastar esse tempo. E para mim, fulcral, e algo que poderemos ficar a saber, é a questão do bloqueio de transmissão. O bloqueio de transmissão faz muito sentido porque se eu vacinar um indivíduo que toma conta de 20 vulneráveis, e esse indivíduo é a única porta de contacto com o exterior, eu consigo, com uma dose, proteger 20. Obviamente que isto é um extremo, mas a verdade é que nós temos que saber se efetivamente nós conseguimos ter efeito de bloqueio de transmissão com uma dessas vacinas. Ou seja, se o indivíduo vacinado depois não for capaz de transmitir, se por acaso tomar contacto com o agente outra vez, seria extraordinário e seria algo que iria mexer um pouco a balança no sentido de nós priorizarmos ainda mais os indivíduos que estão a funcionar de tampão entre vulneráveis e o resto da sociedade. Por fim, outra coisa que eu queria mencionar, que ainda não foi abordada, e na praça pública também não, pelo menos que eu tenha visto, que é a questão do ring vaccination, ou seja, não só a priorização de populações, mas também tentarmos perceber se, perante um cenário de escassez, nós devemos mobilizar as vacinas para áreas que estão a ser mais fustigadas pela infecção por SARS-CoV-2, no sentido de controlar já no momento e no espaço em que é mais útil com as armas que temos à disposição. E, aliás, chamo muita atenção disto, que foi uma vitória, e eu confesso que pessoal também, no que toca à estratificação de risco, que sermos capazes de reconhecer que o risco não é homogéneo em todo o país. Os mapas de risco são um avanço que nós conseguimos e ainda podem ir mais além. Isto pode ser levado a outro extremo, digamos, a outro patamar, com reconhecimento que, por exemplo, testagens agressivas em zonas que sejam mais fustigadas têm mais sentido, assim como a vacinação nessas zonas mais afetadas pode fazer todo o sentido. E por fim, queria dizer que esta situação não é fácil, ou seja, há todo um conjunto de circunstâncias éticas e logísticas e práticas que têm que ser consideradas. E também saiu agora recentemente do CDC um artigo que posso também recomendar, que tem uma boa síntese daquilo que nós podemos ter, de princípios éticos que nos devem guiar nas nossas escolhas no que toca à vacinação, e que pronto, é uma forma de sistematização da história de maximização de benefícios, minimização de dano, promoção da justiça, a minimização das desigualdades em saúde e a questão da transparência também ser essencial. Isto não é uma discussão fácil. Eu, francamente, face àquilo que vi publicado a primeira vez e algum coro de críticas que se levantou, e francamente fiquei um bocadinho relutante no sentido de dizer que é cedo. Nós temos uma vantagem que tivemos da primeira vez, e isso chama chamar a atenção. Houve coisas que correram menos bem, certamente, e eu tenho falado abertamente delas, assim como outras coisas que correram bem e tenho falado abertamente delas também. Aquilo que vale a pena dizer é que temos uma vantagem novamente do nosso lado, que é o tempo. Ou seja, face àquilo que é a implementação dos programas de vacinação no Reino Unido e outros países, em que há pessoas a lamentarem-se, efetivamente, nós estamos um pouco para trás em termos deste tempo, este tempo pode nos ser muito útil também. E respondendo à pergunta e outras, e acabo por aqui, só queria responder de forma sintética à pergunta que me colocou, que é assim, há uma parte da discussão que está a ser tida em praça pública que inferma de um problema, que é assumir que nós vamos ter muitas doses disponíveis. Aquilo que aconteceu com a Pfizer foi que recentemente anunciou que só conseguiria entregar metade das dosagens que tinha planeado. E isto vale a pena dizer que, do ponto de vista político, do ponto de vista também corporativo, é natural que haja algum empolamento e alguma oferta rápida de esperança. Agora, o que me parece é que nós vamos lidar inicialmente com um cenário de escassez e que progressivamente vai sendo resolvido. Mas as preocupações de logística abundante devem ser tidas em termos de planeamento. Como dizia o Eisenhower, que os planos não são nada, o planeamento é tudo. E temos que ter essa percepção do que significa planear. Mas vale a pena ter aqui um cenário de otimismo e de pragmatismo no que toca aos primeiros passos da vacinação em Portugal, que vão ser num cenário, parece-me, a mim, de maior escassez daquilo que estamos prontos a admitir. E, portanto, a questão da logística ampla de distribuição numa fase inicial, nós vamos ter até a hipótese de ver o que se passa noutros países e vamos ter a hipótese de ter uma fase inicial em Portugal de ver como é que vão correr os primeiros passos. E depois, sim, conseguires multiplicar. Fica aqui um misto de otimismo, mas também de algum pessimismo integrado, ou seja, da prática de assumindo que as coisas não vão correr tão bem como aquilo que é expectável, mas face a isso nós também vamos poder conseguir fazer as coisas de uma melhor forma. E,
portanto, deixo essa mensagem e estou disponível também depois para comentários. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Bernardo Gomes. Eu passava então agora a palavra ao professor José Miguel Pereira e, como já aqui foi dito inicialmente, nunca em tempo algum uma vacina chegou tão rapidamente ao mercado. E por isso, aquela questão ou pergunta que todos fazem é esta, o que é que nós podemos neste momento esperar em termos de eficácia e segurança destas novas vacinas? Olá, vivam. Eu queria primeiro cumprimentar-vos a todos e agradecer o convite e a oportunidade de poder estar convosco e partilhar ideias e ouvir ideias bem interessantes sobre tudo isto que nos move, no fundo, que é tentar arranjar soluções para esta infecção que se tornou claramente um problema de saúde pública difícil de contornar. Eu fiz também aqui uma breve resenha daquilo que eu gostava de transmitir-vos a vocês. Já agora eu iria partilhar o meu ecrã, se me fosse possível, em termos de co-host aqui para... Professor, já estou. Já tem. Ótimo, ok. Então eu vou partilhar aquilo que alinhavei, no fundo, que tem a ver com coisas que eu já tenho, de certa forma, abordado noutros fóruns e noutros contextos. Só para me apresentar e para ficarmos, no fundo, também todos a conhecermos melhor, eu sou virologista desde há muitos anos, tive a sorte de poder trabalhar com a professora Odete Ferreira e foi ela que, juntamente com a professora Helena Lourenço, me formou e que me ajudou em toda a minha carreira e, portanto, estou na Faculdade de Farmácia de Lisboa e tenho feito digamos, o meu percurso tem sido feito com um vírus bastante diferente deste, que é o HIV, mas por um lado os ensinamentos que o HIV me trouxe também são aplicados e facilmente são aplicados a este novo vírus. E no fundo, respondendo um bocadinho ao âmbito deste fórum e à pergunta que me foi colocada, basicamente nós temos que pensar, qualquer vacina tem como objetivo, digamos, de uma forma mais geral, em todas as vacinas que eu me recordo para agentes virais, tem uma componente que é criar anticorpos, que são estas estruturas aqui que estão representadas a azul escuro, criar anticorpos que se fixem e que se liguem a epítopos que estejam presentes em estruturas da partícula viral que, de alguma maneira, interajam diretamente com a célula que vão infectar. E, portanto, esta presença do anticorpo aqui vai impedir que a proteína-alvo funcione. E, no fundo, o que é que neste contexto do SARS-CoV-2, o que é que os investigadores criaram? É precisamente tentar bloquear esta interação que inicia o ciclo replicativo do vírus. Da parte superior do esquema temos o vírus com a sua glicoproteína, a famosa spike, portanto, a glicoproteína de superfície, uma das glicoproteínas de superfície deste vírus, que se vai ligar ao respectivo receptor, que, como também já percebemos, é o ACE2. Ora, esta presença de imunidade induzida, seja por uma infecção natural, seja neste caso por uma vacina, pretende que isto não aconteça e assim impedir que todo o resto do ciclo replicativo possa ocorrer. Ora bem, temos, e no fundo também há de certa forma, alguma dúvida sobre a resposta imunitária no caso, e neste contexto que eu estou aqui a referir é mais no contexto de uma infecção natural. É evidente que durante uma infecção natural nós vamos criar anticorpos para todos os epitopos que nos vão ser apresentados em consequência dessa infecção. Alguns desses epitopos, ao serem bloqueados, neutralizam a replicação do vírus e, portanto, chamamos esses anticorpos neutralizantes. Obviamente também haverão outros que não neutralizam e, portanto, apesar de se ligarem à partícula viral, não vão impedir que haja replicação. E, portanto, esta dualidade da nossa resposta imunitária é importante no caso de uma infecção natural e, eventualmente, e eu não quero entrar muito por esse lado, porque poderá, enfim, tornar a nossa discussão um bocadinho demasiado imunológica e demasiado pormenorizada nesse aspecto, mas poderá, eventualmente, alguns destes anticorpos não neutralizantes, e isto está descrito, por exemplo, para a infecção pelo vírus dengue, quando estes anticorpos não neutralizantes estão presentes, podem facilitar uma infecção posterior a tornar-se mais grave e, portanto, ter uma consequência mais severa do que se não houvesse esta resposta imunitária prévia.
E isto no contexto da vacina também é importante. E mais uma vez, voltando ao mesmo exemplo, como se bem recordam, com certeza alguns de nós, há uns anos atrás, quando foi lançada precisamente a vacina para o vírus dengue, houve um problema que na altura não foi equacionado devidamente, que era, no fundo, anticorpos criados para a vacina, para o tipo vacinal, ao contactar esse indivíduo com uma segunda variante, que não aquela que tinha sido incluída no antigênio vacinal, poder dar origem a infecções mais graves. Portanto, mas, como digo, não quero entrar muito por aí, até porque não há prova de que nos coronavírus em geral e neste em concreto isso possa acontecer, mas é algo que convém estar alerta porque já há situações em que isso foi descrito. Ora bom, olhando um pouco mais ao pormenor para o que é que tem sido feito no contexto do desenvolvimento de uma vacina, e isto foi fantástico, como todos nós já referimos e temos, no fundo, presenciado, no espaço de 10 meses conseguiu-se ir da identificação do agente viral até às primeiras formas de vacina e às primeiras inoculações em humanos. Portanto, isto é algo sem precedentes e que também tem a ver com uma situação que não é comum de acontecer e não é frequente acontecer, que é a disponibilidade que houve da parte dos vários investigadores e dos vários agentes que a vários níveis foram acumulando dados, de partilhar esses dados e esses dados estarem disponíveis. E eu recordo-me perfeitamente nos finais de janeiro estar disponível a primeira sequenciação do genoma do SARS-CoV-2 e na altura eu ter dito isto de certeza que vai ser meio caminho andado para se descobrir fármacos, vacinas, mecanismos de patogênio, etc, etc. E na verdade foi isso que aconteceu ao longo destes últimos 10 meses. Ora bom, mas voltando aqui àquilo que eu vos queria transmitir, o que é que nós temos em termos de produção de vacinas? Temos, obviamente também já foi falado de certa forma isto, várias plataformas que promovem a produção de anticorpos ou de imunidade celular. Quais são esses? Usando vírus, sejam inativados, sejam replicativos, usando vetores virais que levam somente uma porção do vírus que se pretende criar a imunidade, trabalhando com ácidos nucleicos, e neste caso temos os casos mais mediáticos também em relação aos que utilizam o RNA mensageiro do SARS-CoV-2, isto é RNA mensageiro só codificando para a proteína S, portanto para a glicoproteína da superfície, da spike, e aqueles que promovem uma vacina usando uma proteína que se pretende que haja uma resposta de anticorpos para essa mesma proteína e outras variantes. Concretizando um pouco melhor, no fundo cá está a estrutura que se pretende usar como imunogénio, portanto a glicoproteína da spike, e várias estruturas ou vários veículos para promover essa mesma resposta. Eu vou entrar um bocadinho mais ao pormenor daquelas que são, de certa forma, também mais abordadas pelas companhias farmacêuticas, que estão mais bem posicionadas para o lançamento dessas mesmas formas vacinais e, por exemplo, começando precisamente por aquelas que usam portanto, a base da sua vacina, um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro poderia ter duas versões. No fundo, só a primeira é que tem sido utilizada, e tem sido utilizada, como já vimos e já foi referido, quer pela Pfizer, quer pela Moderna, que é um RNA mensageiro não replicativo, ou seja, aquilo que é introduzido dentro da célula é aquilo que a célula vai utilizar. Há uma alternativa, que ainda está numa fase 1, que se denomina de self-amplifying, ou seja, como o nome sugere, o RNA mensageiro vai ter dentro da célula a possibilidade de se auto-replicar e, portanto, aumentar o número dessas moléculas de RNA mensageiro. Qual é a vantagem dessa segunda versão? É que, na verdade, diminui a quantidade inicial de RNA mensageiro que é preciso administrar, portanto, as dosagens vão ser, obviamente, muito menores e a resposta imunitária também será previsivelmente maior, uma vez que a quantidade de proteína que vai surgir a partir da tradução destes RNAs mensageiros também há de ser significativamente maior. Depois temos uma versão que utiliza as tais proteínas recombinantes, nomeadamente que tem sido desenvolvida pela Sanofi juntamente com a GSK
a GSK fornecendo o adjuvante. Depois temos as versões que utilizam vetores virais, sejam vetores virais replicativos, quer vetores virais não replicativos, e neste último caso refiro a que utiliza como vetor formas inativadas, inativadas, isto é, replicativas, mas atenuadas do vírus do sarampo, e depois as outras duas versões, nomeadamente aquela que utiliza a AstraZeneca e a Janssen, que são precisamente vetores não replicativos, derivados de adenovírus, seja de adenovírus humanos ou de adenovírus de chimpanzé, e que, por via disso, vão veicular no fundo, o antigénio que se pretende que haja uma resposta imunitária. Finalmente, e só para referir, aquela que tem sido desenvolvida pela Sinovac, que utiliza, digamos, a forma mais tradicional, ou pelo menos uma das mais tradicionais formas de vacina, que é aquela que utiliza o vírus tal e qual como o conhecemos, mas em que houve um processo de inativação e, portanto, ele perdeu a capacidade de infectar as células, e que, como disse, tem sido utilizada pela Sinovac. Ora bom, em termos de candidatos, os mais bem posicionados estão nesta lista, como podem ver são cerca de 10 as companhias ou institutos em que eles estão mais próximos e alguns já estão obviamente a administrar nos seres humanos, e como podem reparar a maioria trabalha ou com vetores virais não replicativos, dos quais temos 4 exemplos, ou com vírus inativados, dos quais temos 3 exemplos. O RNA mensageiro, como também já conhecemos, são o veículo utilizado quer pela Moderna, quer pela Pfizer, e finalmente temos uma situação em que é utilizado somente a proteína, adjuvada neste caso com a Matrix M, que é da companhia da Novavax. Ora bom, só para relembrar e para contextualizar melhor o que é esta situação, uma vez que quer a AstraZeneca, quer a Janssen, nomeadamente estas duas, estão relativamente bem posicionadas também para pôr os seus produtos no mercado e as suas vacinas no mercado, só para relembrar o que é feito quando se utiliza, por exemplo, no caso da estratégia utilizada pela AstraZeneca, em que utiliza precisamente o adenovírus, quer dos símios, quer dos humanos. Eu aqui ponho o exemplo de um adenovírus típico. E o que é que foi feito? Foi retirado 2 genes ao genoma do adenovírus, tal e qual como o conhecemos, de forma a que o tornemos não replicativo e não virulento, e em lugar de uma dessas porções é introduzido precisamente a glicoproteína da Spike, que obviamente ao ser administrada irá ser apresentada no contexto de toda a nossa resposta imunológica, dando origem aos anticorpos. Portanto, é esta a estratégia que é utilizada, quer quando se utiliza o adenovírus humano, quer quando se utiliza o adenovírus dos símios. Em relação às vacinas baseadas em RNA mensageiro, uma das características que o RNA tem, como todos conhecemos, é a sua extraordinária labilidade. Ele facilmente é inativado, facilmente é degradado, existem renases um pouco por todo lado, e portanto ele tem que ser fortemente protegido de todos esses danos, quer físicos, quer bioquímicos, que lhe possam inativar. Ora, o que se consegue fazer para proteger esse RNA mensageiro é precisamente criar esta quase pseudopartícula viral, como podem ver aqui com uma estrutura bem interessante, em que o RNA mensageiro está envolvido, no fundo, por uma nanopartícula de natureza lipídica, que é esta nanopartícula que o vai transportar até à célula, e a célula, por sua vez, irá fazer o seu papel, que é, olhando para este RNA mensageiro que aqui está, que é perfeitamente igual àquilo que ela própria produz, o ribossoma ligar-se a este RNA mensageiro e introduzi-lo na respectiva proteína, e essa proteína passará a ser expressa pela célula que foi, entre aspas, infectada por esta nanopartícula de natureza lipídica. Obviamente vamos ter 2 tipos de células aqui envolvidas, e no fundo, havendo uma injeção intramuscular, vamos ter 2 versões, uma que daquilo que se vai ocorrer a nível da célula muscular, e a nível da célula muscular, como eu vos disse, o ribossoma vai traduzir aquele RNA mensageiro na respectiva proteína. Essa proteína, esse antigênio viral,
vai ser quer excretada a partir dessa célula posterior, quer degradada a nível do proteossoma e posteriormente apresentado os respectivos péptidos no contexto da molécula MHC do tipo 1 e simultaneamente, isto a nível, como disse, a nível da célula muscular, mas simultaneamente também a nível das células apresentadoras de antigênio, não a nível do tecido muscular, mas já a nível do gânglio linfático mais próximo da zona da inoculação, vai acontecer algo de semelhante, simplesmente os péptidos vão ser apresentados no contexto do complexo MHC do tipo 2 e destas duas, no fundo, destes dois estímulos ou destas duas ações destas nanopartículas lipídicas contendo RNA mensageiro, vamos ter, por um lado, a estimulação de linfócitos B, por outro, os linfócitos T, CD4 e CD8 também a serem estimulados. Portanto, vamos ter, obviamente, expectavelmente, uma resposta imunitária bastante completa e que nos permite ter alguma esperança de que ela irá ser efetiva no controle da infecção. Ora, já vimos várias questões, os meus colegas oradores já os fizeram sentir várias dessas questões e no fundo, uma das questões que para mim mais me apraz esmiuçar é aquilo que até já fomos falando nas apresentações anteriores, que é que tipo de proteção é que esta vacina nos vai trazer, ou que estas vacinas nos vão trazer. Será uma proteção da doença ou será uma transmissão da infecção? E eu trouxe-vos este artigo que saiu na Cell há uns 2 meses atrás e que para mim foi muito paradigmático daquilo que nós estamos a tentar perceber sobre o tipo de imunidade que é criado. E eles que o fizeram foi uma coisa muito simples, usaram o mesmo vetor, portanto com a tal construção que eu vos falei há bocadinho, neste caso uma adenovírus do chimpanzé, e foram inocular no ratinho de 2 formas, uma por via intramuscular, outra por via intranasal. E foram verificar o que é que aconteceu a nível do ratinho em termos da imunidade que ele desencadeou para o SARS-CoV-2. Eu resumo isto de uma forma muito breve neste quadro. Reparem, do lado da inoculação intranasal, do outro lado a inoculação intramuscular, e houve algo aqui que me chamou logo a atenção. Aliás, 2 dados aqui que me chamaram fortemente a atenção. Uma, a ausência de IgA a nível pulmonar quando a administração era intramuscular, como podem ver aqui, ao contrário do que acontece quando a inoculação é por via intranasal. E outra que ainda mais me chamou a atenção é este último dado que aqui está em baixo. Como podem ver ali, o que os autores nos dizem é que, em consequência de uma inoculação intramuscular, os ratinhos não só se seroconverteram para a S, e essa era esperado, uma vez que foi isso que foi inoculado, e era isso que era expectável de acontecer, e, portanto, eles produziram anticorpos dirigidos para o antigênio que lhe foi inoculado, mas, simultaneamente, os ratinhos também desenvolveram anticorpos para a nucleocápside, para a proteína da nucleocápside. Agora, a nucleocápside não faz parte da vacina. A nucleocápside, a única origem que pode ter tido foi de uma infecção que ocorreu, apesar do ratinho ter sido infectado. Ou seja, na verdade, houve uma proteção a nível pulmonar, os ratinhos não desenvolveram doença, como podem ver, aliás, houve uma fraca, uma baixa quantidade de vírus presente a nível pulmonar. No entanto, a nível da porta de entrada, porque nitidamente esta infecção em termos virais tem 2 fases, uma primeira fase que é a nível da porta de entrada, e eu direi mucosa nasal, mucosa da garganta, serão os primeiros locais de replicação do vírus, e haverá uma segunda fase de replicação que será, digamos, a aspiração dessas partículas virais para o pulmão, e aí as coisas vão correr de uma forma muito menos simpáticas, porque obviamente vão ser envolvidos pneumócitos, vão ser envolvidos uma data de situações que podem eventualmente desencadear aquela situação que falamos há pouco, que leva à hospitalização das pessoas. Ora, a mim chamou-me bastante fortemente este facto, ou seja, após uma inoculação intramuscular, o ratinho continua a ser infectado, embora não desenvolva doença. Basicamente é essa a mensagem que aqui se retalha. E para terminar, só esta velha questão que nos aflige e que de certa forma vai condicionar bastante das medidas que vão ser tomadas em consequência da vacina, que é quanto tempo é que esta imunidade vai durar. Eu trouxe este artigo ainda não está
ainda não passou os crivos do peer review, portanto ainda não está publicado, foi submetido ao British Medical Journal. Não sei se entretanto houve alguma evolução, mas sei que já está disponível como artigo não publicado. Mas de qualquer das formas, este dado que eu aqui vos trago não é muito complexo e eu creio que não é muito dramático em termos de avaliação do trabalho e que no fundo nos remete para o seguinte: isto são vários, portanto no eixo dos X temos vários participantes neste estudo e, digamos, aqui a legenda refere-nos a vermelho o nível de anticorpos a quando da primeira visita, a verde a quando da segunda e a azul a quando da terceira. E se repararmos na vertical, portanto que é essa o sentido de cada um dos participantes, se repararmos, a vermelha está invariavelmente a um nível superior da verde e da azul. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a primeira visita tem anticorpos mais elevados, a segunda menor e a terceira ainda menor. E se repararmos, tirando estas 4 ou 5 exceções que eu aqui assinalo com estas setas a vermelho, todas as situações são sempre essa. Ou seja, a segunda visita tem menos anticorpos que a primeira e em alguns casos a diferença é bastante acentuada, como podem reparar em alguns destes pontos que aqui estão. E a terceira visita ainda menos em relação à segunda. É um drama, não creio que seja um drama inultrapassável, ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o indivíduo não vai ter anticorpos que se vão manter a um nível muito elevado, mas isso para mim não é o problema principal, porque se tivermos que fazer múltiplas administrações, é esse o nosso caminho. No fundo, os boosts vão ter que ser mais frequentes, numa perspectiva não como a que a gente faz para a vacina da gripe, porque a vacina para o influenza é porque ele varia, neste caso espera-se que isso não aconteça, mas será para reforçar aquela imunidade que naturalmente se vai perdendo. E eu estou em crer que as segundas infecções sejam situações de reinfecções após uma infecção natural, seja de uma infecção após vacina, vão ser necessariamente muito menos graves e uma componente severa muito rara de acontecer do que aquela que temos verificado na infecção atualmente sem qualquer tipo de proteção. E fico-me por aqui, claro, à disposição para qualquer coisa que a seguir seja interessante de debatermos um pouco melhor. E obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor José Miguel Pereira. Eu passava agora a palavra ao Dr. António Tavares para um breve comentário, antes de abrir depois o debate à audiência. Muito obrigado, Dr. Pedro. Cumprimentar todo o painel de oradores e, obviamente, os participantes e dizer que é um bocadinho difícil esta função que me pediram de fazer um comentário, porque entramos num terreno muito profundo de reflexão e de reflexão técnica. Mas, de qualquer maneira, apanhando uma das tiradas que o Dr. Bernardo Gomes deixou, citando o general Eisenhower, eu citaria outro estratega militar, o general de Gaulle, que costumava dizer que a guerra era fundamentalmente 75% de intendência. E, portanto, a logística será também uma das grandes vertentes que nós vamos ter aqui neste processo, que é fundamentalmente também um processo de gestão de expectativas, como ficou aqui dito, expectativas em volta daquilo que será a capacidade da vacina para responder à crise, a maneira como é que vamos ultrapassar o problema sanitário e encontrar depois as respostas políticas para o processo. O quem vacinar, o quando vacinar, parece-me que é claro, todos os nossos oradores nesse domínio foram muito objetivos, no sentido de não deixar ninguém de fora, mas ao mesmo tempo também ter alguma cautela e algum cuidado, porque efetivamente estamos também a entrar em terreno que, sendo de expectativa muito positiva, não deixa de ser também terreno de algo de algum desconhecido e, portanto, vamos ver como é que as coisas correm, as reações também que as pessoas vão ter. E depois, como dizia o professor Miguel Pereira, a questão, a lot of questions, isto é, nós temos aqui pano para mangas. É reconfortante ver que os técnicos avaliam estas coisas com uma serenidade que por vezes não tem sido possível ao longo
destes processos de comunicação, que são muito pressionados por tentativas de resposta e de especulação, e portanto a fadiga natural também toma aqui conta de nós. Mas o que ficou aqui muito claro é que na gestão das expectativas existe uma resposta muito positiva. Esta resposta sobre o porquê acho que ficou evidente, o quando e o quem também, mas acima de tudo o problema logístico. Eu acho que a questão logística vai ser talvez uma das situações que pode deitar muito este esforço por água abaixo, na medida em que, como vemos, em alguns países ela vai começar a avançar, em Portugal também. Não vai ser fácil, se for o modelo que está previsto, no meu ponto de vista, terá algumas dificuldades. Mas, enfim, ficaremos com o otimismo que os nossos oradores nos deixaram e acho que temos aqui um bom caminho para podermos abrir o domínio do debate com os nossos participantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. António Tavares. Eu relembro então à audiência a forma de participação. Para aqueles que pela primeira vez participam, a forma de participar é escrever através do bate-papo, escreverem a palavra falar. Basta escrever a palavra falar e eu vou registando numa lista a ordem de pedidos e vou dando a palavra em função dessa ordem. Peço que não utilizem aquela mão, que normalmente a mãozinha que se costuma dizer, porque para mim aqui no ecrã é complicado de gerir essa situação. E eu neste momento já tenho aqui dois pedidos de intervenção e o primeiro é da doutora Maria José Rebocho, a quem eu passo a palavra e que peço que, pronto, que seja relativamente breve, que é para termos todos a possibilidade de participar. Boa noite, para ser breve, passo quase que à frente os cumprimentos e o agradecer o convite. Eu fui sempre muito clínica, agradeço imenso aos colegas que me elucidaram de alguns pontos e gostaria de focar aqueles que eu achei mais importantes. Em relação ao Dr. Paulo Santos, ele falou muito na capacidade de armazenamento, o Dr. António Tavares já falou, na logística. Felizmente entregaram os militares, há pouco tempo, há umas semanas em conversa com a Mónica, eu dizia, espero que entreguem aos militares, porque logística é com eles, e portanto esperemos que ela funcione melhor do que é habitual no nosso país. A capacidade de armazenamento vai ser um grande problema, até porque, segundo as informações do Primeiro-Ministro, foram encomendadas, ou do Dr. Francisco Ramos, 1.500.000 unidades à Pfizer, que é aquela que exige mais problemas no armazenamento, e portanto esperemos que não haja problemas como aqueles que trabalham e que trabalharam em hospitais sabem que de vez em quando havia algo que ia para o lixo porque se tinha ligado inadvertidamente a alguma arca congeladora. Em relação também à primeira intervenção, felizmente falaram em imunodeficiência e eu segui doentes transplantados desde 86 até que saí do hospital em 2018 e tenho tido vários telefonemas e também fiquei preocupada porque esse grupo que está no CDC, que está nas regras que eu estive a ver hoje inglesas, e apesar de estar lá metido no meio do grupo etários, visto que eles começam com o grupo etário, mas medem-nos por lá os doentes, e esse foi completamente desconhecido e abandonado no nosso plano de vacinação. Sei que talvez não me possam responder que não fizeram parte dele, já tentei também inquirir algumas pessoas e não se consegue perceber o porquê. O outro é que falam em doentes com doentes cardíacos, doentes coronários de insuficiência cardíaca acima dos 50 anos. Eu sei que a maior incidência de doentes em cuidados intensivos é acima dos 50 anos, mas como médica e como clínica custar-me-á muito mais perder um doente com menos de 50 anos com alguma destas patologias, porque a gravidade é igual, quer ele tenha menos de 50 anos ou mais de 50 anos.
Portanto, eu gostava de um comentário, se for possível. Em relação ao Dr. Bernardo Gomes, ele falou muito no planear. E temos que assumir que vamos ter menos doses. Isso já foi uma chamada de atenção de ontem da diretora do Centro Europeu de Doenças, de Controlo e Prevenção de Doenças, o equivalente ao CDC na Europa, e realmente ela vai dar uma palavra de cautela. E eu penso que o planear deveria ser um planear a partir de se saber o número de doses que vai haver. Porque se começa a pensar que vamos já ter 1.500.000 doses, é evidente que o planeamento vai ser com certeza completamente diferente e a definição. E se só chegarem 300.000, quem são os grupos prioritários? São os mesmos? Ou gastam todas numa zona? Aliás, falou em zonas, e eu estou perfeitamente de acordo consigo, se há zonas mais investigadas, talvez isso até venha a explicar porque a Itália teve uma incidência perfeitamente maior. Bem, por 1 milhão de habitantes nós já estamos à frente da Itália, é preciso não esquecermos, por 1 milhão de habitantes estamos em 28º lugar, ou 28º, via esta tarde. Portanto, eu penso que o planear, sem sabermos que número de vacinas vai entrar no país, vai ser muito complicado e vai ter muitos erros. Em relação à explicação do Dr. José Miguel Pereira, obrigada, aprendi imenso, como clínica aprendi imenso, e realmente é aquele problema do quanto tempo dura a imunidade. E também deixava-lhe uma pergunta, porque ele falou nas segundas infecções, mas provocadas pela vacina, não é? Tem aparecido alguns casos descritos que os doentes que se infectam outra vez, a doença é mais grave. Não sei se me consegue dar alguma explicação. E já agora é uma pergunta que eu, como clínica, fico a pensar, tanto desenvolvimento na vacina e não se ouve falar em terapêutica, e nós sabemos que temos terapêuticas para vírus. Quando eu comecei na transplantação em 86, um doente ter uma infecção a citomegalovírus era igual a morrer, não é? E depois evoluímos de uma imunoglobulina para uma terapêutica endovenosa para uma terapêutica oral. E, portanto, fico muito espantada porque não ouço falar em terapêutica. E acho que vou terminar para deixar tempo para os outros, e obrigada pelas brilhantes intervenções elucidativas também. Obrigada. Muito obrigado, doutora Maria José Rebouços. Eu vou continuar a dar a palavra, portanto, à nossa audiência, e eu peço aos nossos oradores convidados que tenham nota das perguntas que aqui a doutora deixou, para depois, numa ronda final, nos últimos 10 minutos, poderem então comentar e responder às questões que venham, entretanto, também a ser colocadas. Eu, seguindo aqui a ordem de inscrições que aqui tenho, eu passaria agora a palavra à professora Mónica Rodrigues. Muito boa noite também a todas e a todos. Vou passar também a fase dos agradecimentos para ser mais rápida e incisiva, e realmente queria, mas não queria deixar de salientar a positividade que vejo a partir de todas estas 3 intervenções, porque não só por um lado porque são todas elas diferentes, mas muito complementares, revelando várias experiências inclusivamente, não só de terreno, como por exemplo o Dr. Bernardo Gomes, logo no primeiro embate que tivemos, como também mais, digamos, na investigação com o Sr. Dr. José Miguel. E parabéns, porque realmente é uma versão muito completa e como disse, traz-nos muita esperança, não é? Eu pelo menos saio daqui francamente com maior esperança, e o que me leva logo à primeira questão, que é a seguinte, e um bocado inspirada pelo artigo que o Sr. Dr. António Tavares, o Sr. Professor António Tavares publicou, o último que ele publicou. Todo o conhecimento que nós temos hoje particularmente este dia que estamos aqui, não nos poderá talvez inspirar para um novo paradigma de política de saúde pública, a começar logo pela intervenção na comunicação. Ou seja,
sabendo nós aquilo que já sabemos hoje, não é? Porque aquilo que eu tenho visto desde março até hoje é o pânico sistemático e a mensagem repetidamente, eu passo o pleonasmo, diariamente na televisão, para uma audiência, enfim, da qual eu também faço parte e sei pouco de biologia e ficamos realmente com alguma apreensão quanto ao que é a situação e à capacidade que os governos têm para gerir esta situação, não é? De maneira que, concretamente, em relação, eu colocaria 3 questões, em relação ao ao Sr. Professor Paulo Santos, na realidade chamou-me a atenção aquilo que o Sr. Professor mencionou quanto à importância, havendo tanta experiência científica e havendo tanta ciência já produzida, é tanto mais pertinente darmos atenção, fazermos atenção àquilo que já se produz, não é? Àquilo que já se sabe, em vez de inventarmos a roda. Se há já procedimentos, se há tanta coisa já descoberta, por que não seguir o que já está disponível? Em relação ao Sr. Dr. Bernardo Gomes, particularmente importante a chamada de atenção também para o planeamento e o Eisenhower, relembrar-nos o Eisenhower e a monitorização, portanto, todas estas situações. E aqui coloca-se uma questão, é que olhando partindo daquele documento que o Sr. Dr. Pedro Serra Pinto nos colocou aqui na Câmara, eu vejo que são nomeados no planeamento, no plano que foi apresentado no dia 3 de dezembro, 1.200 centros de saúde, lares, serviços, mas na realidade, e recolhendo este dado também do artigo do Sr. Professor António Tavares, só temos 387 centros de saúde, na realidade. Ora, se cruzarmos esta informação com outra informação que vem no mesmo documento e segundo a qual, na terceira fase, como está escrito, prevê-se a extensão de pontos de vacinação, aqui eu confesso que fico um pouco apreensiva quanto àquilo que está pensado efetivamente no terreno e na organização de vila a vila, concelho a concelho, aldeia a aldeia, cidade a cidade, como é que as coisas vão efetivamente ser realizadas. E isto porquê? Porque comparando este plano com aquilo que foi disponibilizado em relação a outros países, como a Áustria, Bélgica, França, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, eu aqui dei-me ao trabalho de fazer um quadro, existe uma complementaridade a priori, já se conta com uma complementaridade de estruturas existentes que englobam, para além dos centros de saúde, unidades móveis de vacinação, outras estruturas de vacinação existentes, médicos de clínica geral e médicos de família, hospitais e até farmácias, como no caso do Reino Unido. Portanto, a mim, francamente, preocupa-me um bocadinho esta questão do planeamento, embora, como disse a doutora Maria José Rebouços, nós devemos ter a noção um bocadinho mais exata de quantas vacinas vêm, o planeamento para mim parece-me fundamental e como é que isto vai ser articulado no terreno, até porque no mesmo documento nós sabemos que em relação à monitorização da vacinação, o utente dirige-se ao centro de saúde, o enfermeiro inicia o registro do sistema, administra a vacina, conclui o registro, o próprio sistema indica a data da toma da segunda vacina, mas então o que é que está previsto quanto a reações posteriores, se bem que também tenha ficado mais tranquila com as pequenas reações que possam existir, mas como é que isso se nota, como é que isso se registra, sabendo nós que a União Europeia previu aqui há uns meses, num documento, que é preciso monitorizar com muito rigor todas as reações adversas que possam sair desta nova vacina. Por outro lado, ainda e finalizava com uma última questão em relação ao que nos foi contado pelo Dr. José Miguel Pereira, que é a seguinte: sabendo nós, então a partir do último quadro realmente foi muito explícito em relação àquilo que nós podemos esperar, não é? Mas
Então, a minha questão é a seguinte, o que é que nós podemos esperar, e tomando as palavras do seu professor António Tavares, quanto ao regresso à normalidade social e económica e a um novo normal, e não a um novo normal. Eu, sinceramente, eu reajo quase que epidermicamente em relação a esta do novo normal. A mim não me convencem. Nós vamos nós vamos voltar a uma normalidade social e económica diferente, mas quer dizer, até quando é que vamos ficar confinados? Porque, ou que, uma vez que existem tantas diferenças territoriais quanto ao risco, como é que isto vai ser avaliado, considerando que o próprio diretor da OMS terá dito aqui há algum tempo que, atenção, que a vacina vem aí, mas nós não vamos poder viver ainda tranquilamente. Ou seja, que expectativas é que podem ser geradas em termos de nova política de saúde pública, com a comunicação efetiva, real, bem fundamentada à população. Porque aquilo que nós sabemos até hoje é pouco mais do que zero, de uma forma bem sustentada pela ciência. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Mónica Rodrigues. Nós temos ainda mais 2 inscrições e que vão ter que ser as últimas, para termos tempo depois que o nosso painel de comentadores possa responder às questões que entretanto foram colocadas. E eu passaria então a palavra ao Dr. António Vilar. Eu pediria quer ao Dr. António Vilar, quer ao Dr. Artur Miller, que será depois o interveniente seguinte, que procurem ser breves nas suas intervenções. Obrigado pelo enriquecimento que nos trouxeram. Eu sou reumatologista e preocupa-me os doentes reumáticos que estão a fazer imunossupressão ou imunomodulação e que não parecem contemplados nas prioridades da vacinação. E tenho uma perplexidade, visto que ontem no Colégio Americano de Reumatologia, no Congresso, foram apresentados o aumento de casos de doença Kawasaki e de síndrome multissistémica inflamatória nas crianças e de síndrome da ativação macrofágica no adulto. E a minha questão é, poderemos neste contexto ter complicações tardias com a vacinação? Era a preocupação e a perplexidade. Para Maria José Rebocho, uma informação de que no sábado às 15 horas, no projeto Incluir do Infarmed, vai haver uma reunião com todas as associações de doentes, onde eu creio que os doentes renais vão participar e poderão veicular algumas das suas preocupações. Obrigado. Muito obrigado, Dr. António Vilar. Passo então a palavra ao Dr. Artur Miller. Muito boa noite a todos. Queria também fazer minhas as palavras dos anteriores que me antecederam e felicitar todo o painel. Bem, o mal de ser o último é que de facto algumas das questões acabaram por ser também já colocadas, mas eu não poderia deixar aqui de fazer uma pequena reflexão em 2 pontos, como já abordado, tem a ver com de facto a comunicação. Há algo que também me intrigava e que foi falado e muito bem pela professora Maria Rebocho, que é o facto de nós não conseguirmos saber nada sobre a terapêutica, fala-se muito da vacina e menos da terapêutica, e de facto essa é uma questão fundamental que eu queria deixar aqui também ao dispor do painel, que é, eu não consigo perceber como é que nós, e falou muito bem o Dr. Bernardo, sobre o facto de nós podermos ganhar algum tempo, que eu espero que o tempo nos ajude a corrigir aquilo que para mim é um erro, que é, nós vamos sobrecarregar os centros de saúde, onde ainda hoje, nós tínhamos agora ainda recentemente um post do professor Adalberto que falava bem daquilo que é um aumento do número de casos e do panorama dos doentes não Covid e aquilo que são as consequências que nós estamos a ter desta situação. Isto é, eu tenho o meu pai que trabalha num centro de saúde, numa unidade de saúde familiar, e de facto a situação as pessoas têm que ter noção daquilo que é a situação do centro de saúde. Nós vamos sobrecarregá-los, não é? Quando as pessoas já estão com uma falta de resposta tremenda, e o que eu não consigo entender é esta falta de complementariedade, deixar as farmácias de fora, só irem na terceira fase, ou outros centros que podíamos eventualmente ter, até por causa de dosear aquilo que são as quantidades que nós vamos ter de vacinas, nós conseguimos separar estas 2 realidades, nós voltamos a focar aquilo que é os trabalhos que os centros de saúde estão a fazer tão bem naquilo que era a nossa rede de cuidados de saúde primários, porque eu não vou descurar o facto de nós termos de facto um plano de vacinação que funciona muito bem. Eu não ponho isso em causa. Mas a verdade é que nós temos já casos gritantes de falta de cuidados, falta de continuidade de cuidados dentro do centro de saúde, não haver uma separação entre aquilo que é o plano de vacinação para o Covid
e aquilo que é o normal funcionamento dessas unidades de saúde, a mim causa-me uma grande perplexidade, e esta falta de capacidade de perceber que devíamos aqui fazer uma pequena separação, que mais facilmente se conseguia separar esses dois, vou-lhe chamar, mundos, dentro do campo da saúde, e podermos, pelo menos naquele campo da normalidade, poder voltar a fazer os cuidados de saúde necessários e estão em atraso, a mim causa-me alguma apreensão, que espero, como disse o Dr. Bernardo e bem, que o tempo e aquilo que está acontecendo nos outros países nos inspire a melhorarmos e o plano não seja fechado e seja constantemente aberto, e que essas que, na meu ver e agora, e espero estar errado, são falhas, possam vir a melhorar. E essa é que é a questão que eu deixo, se concordam, se faz ou não sentido, neste momento, não avançarmos já com esta separação e os centros de saúde se dedicarem, as unidades de saúde se dedicarem ao continuar dos tratamentos que ficaram em falta durante este tempo. É o que eu queria dizer, e continuação a todos, e se for o caso, bom Natal. Obrigado. Obrigadíssimo, Dr. Artur Miller. Eu vou seguir agora para a ronda final, vou seguir exatamente a ordem pela qual nós começámos, e eu, portanto, passo a palavra já ao professor Paulo Santos. Muito bem, eu começava já aqui por cumprimentar o Artur Miller com um grande abraço também, e agradecer esta oportunidade de lembrar os cuidados de saúde primários. Efetivamente, os cuidados de saúde primários estão assoberbados por uma doença que afeta todos os níveis da saúde, mas que cai em cima dos cuidados de saúde primários de uma forma muito significativa, que contam para qualquer coisa como 96,4% dos doentes sob observação, e portanto, efetivamente, se há local onde o Covid e a questão do Covid tem sido de facto gritante em termos daquilo que é necessidade de cuidados, tem sido nos cuidados de saúde primários. Por isso, ficaram de parte os rastreios oncológicos, por isso ficaram de parte o atendimento normal aos fatores de risco, à hipertensão, à diabetes, e por isso vamos pagar isto tudo com juros, e sabemos que toda a intervenção que não se faz, ou toda a intervenção que é feita na medicina, se paga sempre para a frente com juros. Se a intervenção for positiva, os juros são negativos; se a intervenção for negativa, os juros são positivos, e eles aparecem inevitavelmente. E, portanto, isto é um problema, e este ano, 2020, será um problema que, em termos de saúde, nos vai percorrer nos próximos anos, independentemente daquilo que vier a acontecer em relação à epidemiologia do SARS-CoV-2 e em relação àquilo que, enfim, for a eficácia, ou vier a ser a eficácia ou eficiência, portanto, a eficácia no mundo real do programa de vacinação, e de quanto tempo mais iremos ter que viver nesta desnormalidade, e a caminhar para esta nova normalidade que a professora Mónica Rodrigues falava, e com toda a cuidado. Assim, há problemas logísticos na introdução da vacina nos centros de saúde que não estão resolvidos, estão muito longe de estar resolvidos, e que não vemos ser abordados. Continuamos a ver, enfim, a insistir, toda a tutela, toda a hierarquia do Ministério da Saúde, a insistir no modelo que foi criado em março, e que em março fazia todo sentido, porque em março nós não percebíamos o que é que estava a acontecer, nós víamos os números de Itália e de França a entrar-nos pela comunicação social dentro, mas entrar-nos pelas revistas científicas dentro, ficamos assustadíssimos com aquilo que estava, e tivemos que fazer, e o que foi feito foi bem feito. Tivemos talvez a sorte de entrar mais tarde do que os outros, e tivemos a sorte de internar muito menos do que os outros, e eu continuo a achar que esse é que foi o milagre português, foi ter posto as pessoas em casa, ter seguido as pessoas em casa. E isso foi bem feito, e foi bem feito até abril. Em maio as coisas começaram a mudar, e maio, junho, julho e agosto não houve a coragem, porque andou-se a gerir aquilo que o Dr. Marcos Mendes dizia na nossa última reunião, que quando se alguma vez disserem ao político que ele olha para as sondagens, ele vai sempre dizer que não, mas é mentira, ele olha. Portanto, andou-se a gerir sondagens, e andou-se a gerir inquéritos de opinião, e não se fez o que se tinha que fazer. Veja-se o que aconteceu com a vacina da gripe, a normal vacina da gripe, a gripe epidémica, aquela que nós temos todos os anos, e que este ano foi a desgraça de, neste momento, ainda temos doentes de risco para serem vacinados que ainda não foram vacinados, e estamos no dia 10 de dezembro, a cerca de um mês, enfim, daquilo que poderá vir a ser o pico da gripe, se seguir o padrão epidemiológico normal. E, portanto, começamos a estar atrasados para estes doentes em relação à vacinação da gripe. Agora, assim, é a vacinação da gripe, é as outras vacinações todas, das 13 vacinas incluídas no Programa Nacional de Vacinação, é os diabéticos, é os hipertensos, é a doença respiratória, é a sessão tabágica que foi suspendida
suspensa em todo o país, parece que de repente deixou de ser importante deixar de fumar neste país, e os rastreios oncológicos foram suspensos e ainda não foram retomados e, portanto, por aí fora é toda uma questão. E agora metem-nos também a logística da vacinação do Covid, quando efetivamente isto podia ser entregue a uma entidade perfeitamente externa à organização do Serviço Nacional de Saúde, criasse as condições logísticas para que isto fosse disperso pelo país inteiro, e aqui, eu não me canso de dizer, provavelmente os militares estão em melhor condição do que ninguém para o fazer, até porque neste momento vivemos um tempo de paz em relação aos nossos eventuais adversários externos, e portanto temos aqui temos a possibilidade de utilizar num quadro de emergência, obviamente, mas porque não é essa a missão das Forças Armadas decididamente, mas temos aqui a possibilidade de utilizar o Exército e utilizar as Forças Armadas no sentido de criarem, e aí sim, sejamos honestos, eles são muito, a organização militar é muito melhor do que qualquer outra organização que nós temos no país para o conseguir fazer e o fazer de uma forma eficaz. Obviamente, com o apoio da enfermagem, obviamente com o apoio médico, e essa enfermagem e esse médico, pois naturalmente teria que vir do Ministério da Saúde, não há outra forma de o fazer, e não há outra forma de gerir um quadro de saúde. Naturalmente, articulação com as farmácias, fundamental articular com as farmácias, mas não vamos exigir às farmácias que façam a administração da vacina do Covid. Podíamos ter combinado com as farmácias terem feito a administração da vacina da gripe e provavelmente tínhamos evitado todas estas confusões a que temos vindo a assistir nos últimos 2 meses. E portanto, esta foi, penso que de todos acabaram por falar na logística da questão, e eu acho que a logística é fundamental, e aqui os cuidados de saúde primários introduzidos pelo Dr. Artur naturalmente são fundamentais, e estão assoberbados de trabalho e com uma capacidade neste momento real de resposta muito diminuída. Sim, e há que dizê-lo, nós temos toda uma rede de medicina privada, a medicina social, já está o Dr. António Tavares, as Misericórdias, toda uma rede de cuidados de saúde disponíveis para ajudar. Não se percebe porque é que se continua a insistir nesta lógica, enfim, de que apenas o que é do setor público pode fazer determinadas tarefas, continua-se a insistir nisto, não se percebe muito bem porquê. E eu acho que de facto não precisamos de inventar a roda todos os dias, mas precisamos estar atentos. E esta questão da atenção é muito importante para um outro ponto, que tem a ver também com a logística, e que é a farmacovigilância. Muito do que vai acontecer nos primeiros dias da vacinação, nas primeiras semanas da vacinação, nós vamos ter que reportar. Agora, não podemos ter aplicações informáticas que sejam bloqueantes do sistema, em vez de serem um apoio do sistema. Nós continuamos a ter no Ministério da Saúde uma quantidade de aplicações informáticas que se bloqueiam umas às outras, que se impedem umas às outras de funcionar. Um trace Covid, enfim, que os colegas dos cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares também estarão mais habituados, os que estão a fazer Covid. Um trace Covid que funciona muito bem na internet cá de casa, porque quando eu ligo na internet do centro de saúde, eu não trabalho no centro de saúde, mas a minha mulher trabalha, quando liga na internet do centro de saúde, aquilo fica ali aquela bolinha irritante da informática que nunca mais sai do sítio, e efetivamente um atendimento que poderia demorar 2 ou 3 minutos, transforma-se num atendimento de 10, 12, 13 minutos, que efetivamente bloqueia e não facilita. E esta questão é muito importante, porque o programa da farmacovigilância, que é um programa muito interessante, mas montado para meia dúzia de notificações semanais, vai passar a funcionar eventualmente numa taxa de notificação muito maior do que isto, e é preciso que ele funcione, é preciso que ele esteja ativo para efetivamente conseguirmos ter respostas nos primeiros dias. Se alguma coisa, não é se alguma coisa, é quando alguma coisa correr mal. Quando morrer um doente que fez uma vacina há 3 dias, ainda que tenha sido atropelado pelo metro, mas quando morrer um doente, nós precisamos saber nesse dia que este doente morreu, foi vacinado há 3 dias, mas foi atropelado pelo metro. Não podemos ter um diz-se, nem podemos ter, e muito menos podemos ter comunicações políticas. Aqui tem que ser uma comunicação técnica, tem que ser uma comunicação técnica efetiva. E, portanto, não é se acontecer, porque isto vai acontecer, enfim, situações destas vão acontecer. Portanto, quando elas acontecerem, tem que estar tudo preparado para, na hora, termos uma resposta rigorosa. E eu temo que as aplicações informáticas, neste momento, não estejam aptas para fazer como nós temos visto, enfim, à medida que fomos introduzindo dados no sistema e os sistemas foram
foram parando, enfim, foram bloqueando. A realidade é que nós temos apercebido que as aplicações informáticas do Ministério da Saúde, neste momento, são uma força de bloqueio e não uma força de ajuda. E isto tem a ver também com logística, e penso que respondi assim, de uma forma geral, às questões que me colocaram. Muito obrigado. Desejar, se entretanto não falar mais, desejar só um Santo Natal a todos, e cá nos veremos em janeiro, certamente, e que 2021 seja um ano com paz, com amor, enfim, com prosperidade e, sobretudo, com muita saúde para todos. Um abraço grande. Muito obrigado, professor Paulo Santos. Eu passava agora a palavra ao Dr. Bernardo Gomes e eu vou apelar à sua capacidade de síntese, porque supostamente nós deveríamos acabar às 23 horas, vamos prolongar aqui um bocadinho só para haver respostas, para se poder responder às questões que foram entretanto colocadas. Vou tentar ser o mais sintético possível. O que eu queria fazer um apelo a todos, que eu, francamente, como profissional e outros, fomos expostos a um conjunto de horas extraordinárias de trabalho e de circunstâncias excepcionais. E com isto também, confesso que eu perdi todos os filtros, e nesta circunstância digo aquilo que me vem à cabeça, mas digo de uma perspectiva aérea e com tudo aquilo que se passou desde o início de janeiro. Eu quero recordar que em janeiro nós tínhamos já no terreno o seguinte: nós tínhamos uma reforma de saúde pública por fazer, nós tínhamos coisas que não estavam devidamente articuladas. Eu, em 2019, escrevi um artigo no Público a chamar a atenção da importância da Uma Só Saúde, a integração de vigilância, saúde ambiental, com a veterinária, com a medicina, e a chamar a atenção de uma ameaça desconhecida que podia percorrer o globo, e isto, infelizmente, tornou-se um pouco profético. Em fevereiro, uns colegas nossos escreveram um artigo a dizer que não estávamos preparados para isto, e foram muito criticados, e ainda até hoje injustiçados por aquilo que disseram. Efetivamente, nós não estávamos preparados. Nós tínhamos que ter uma estrutura um pouco diferente e mais assertiva e mais flexível para responder a isto. Saltando à frente, em março e abril, eu concordo absolutamente com o professor Paulo, que assim, nós acabámos por dar a resposta possível, mas foi melhor, e nós não tivemos 300 profissionais de saúde mortos como em Itália. Mais 300 profissionais de saúde mortos em Itália. Portanto, muita atenção àquilo que nós conseguimos fazer, ainda que com a determinação na altura política contra aquilo que foi o parecer do Conselho Nacional de Saúde Pública. A partir daí as coisas não correram tão bem. E, portanto, nós tivemos coisas, nomeadamente o desconfinamento em abril, não correu bem, porque havia uma circunstância que não estava tão controlada, e rapidamente vimos uma onda em Lisboa e Val do Tejo que foi testemunhada por todos e que requeriu uma intervenção diferenciada. Saltando para agosto, julho e agosto, nós tivemos tempo, porventura, para se calhar preparar estruturas diferentes para responder a uma segunda vaga, e se calhar perdemos tempo. Aliás, não, perdemos tempo. Não vale a pena estar a dizer de outra forma, com várias coisas que se podiam dizer sobre isso. Aquilo que para mim é bonito de ver, uma forma de complexidade, eu estando completamente solto, digamos, e livre do meu pensamento, é que há muitas complexidades aqui nestas circunstâncias da SARS-CoV-2, há elogios que são críticas e críticas que são elogios, mas aquilo que me parece desta história, daquilo que nós podemos esperar de uma quase normalidade, é que aquilo que eu queria apelar também é a SARS-CoV-2, a pandemia acabou por não ter misericórdia absolutamente, ou tolerância absolutamente nenhuma com os pontos fracos da nossa sociedade. Pontos fracos da resposta burocrática, pontos fracos da organização, todos os pontos fracos vieram ao de cima. Sistemas informáticos que não funcionavam, lentidão das respostas, burocracia de comunicação entre setores, portanto tudo isto foi castigado de uma forma única. Porquê? Com uma pandemia não há desculpas, é o que acontece. Portanto, ela não tem qualquer tipo de pena de nós. E aquilo que vale a pena estar a dizer é que o que nós esperamos no primeiro semestre de 2021 é a necessidade absoluta de manutenção de medidas não farmacológicas, ou seja, nós vamos ter que continuar com algumas medidas de cautela, de distanciamento e de controlo, e ir libertando progressivamente à medida que nós vamos ter imunidade induzida ou imunidade natural por infecção. É isto que vai acontecer. E, sobretudo, nós, neste momento, temos um ponto temporal muito importante, que é a primavera de 2021, que é o aumento da temperatura, que é termos a capacidade de, com temperaturas mais quentes, que estão mostradas que nos facilitam um pouco o controle disto, nós conseguimos ver a luz ao fundo do túnel já com alguma vacinação a ocorrer. Permitam-me 2 comentários breves, que é relativamente à questão de logística de vacinação. Eu acho que sou o mais conservador de todos, porque quando me começam a dizer que vale a pena estar a descentralizar, mesmo nos centros de saúde, eu digo, vamos ter calma, porque eu nem sequer sou defensor de estarmos a vacinar nos centros de saúde per se, pois os motivos foram montados já, neste momento,
Mas, sobretudo, como primeira fase, nós vamos ter vacinas, não vamos ter vacinas suficientes, mas nem sequer para estar a perder know-how e a desmobilizá-las por todo o lado. Portanto, isto vai ser uma coisa mais centralizada do que está a ser dito. Ponto final. É que nem vale a pena estarmos a inventar. Não vai ser uma coisa descentralizada no ponto inicial, porque não vai haver vacinas. Não vai. Portanto, vai ser uma coisa mais centralizada, provavelmente com o apoio dos militares, provavelmente com uma coisa centralizada mesmo dentro de cada região de saúde. Não vai haver vacinas para todos os centros de saúde. E, portanto, isto vai ser uma coisa progressiva. E apesar de eu reconhecer que podemos ter e devemos ter parceiros estratégicos em todo este processo, a questão é que uma coisa que foi muito importante e mencionada pelo professor Paulo, que é a questão do registro e seguimento destes doentes. Nós temos que ter, não podemos perder o registro das vacinas que estão dadas, não podemos perder o registro e seguimento destes doentes e, sobretudo, com 2 dosagens, nunca na vida podemos perder a oportunidade de vacinar outra vez, se assim for o caso. Portanto, aquilo que eu acho que neste momento me encontro no meio da ponte entre aquilo que é uma perspectiva de alargamento rápido em vários parceiros no setor social e privado e até mesmo uma visão otimista, a meu ver, da descentralização do setor público, que não vai acontecer. Na fase inicial não vai acontecer. Porque a escassez das vacinas e a necessidade de administrar rapidamente vai pedir que nós tenhamos soluções mais centralizadas, estrategicamente usadas para usar as primeiras doses. E a partir daí, sim, vamos conseguir começar a desmultiplicar estas circunstâncias. A questão do registro é fundamental. A questão do registro é fundamental. Outra coisa que eu queria dizer, só curiosamente, que é assim, o professor Paulo tem razão noutra coisa, que é, nós temos cuidados de saúde primários muito castigados e nós temos que tirar encargos de lá. Declaração de conflito de interesses, minha mulher é médica de família e eu sei o que é que eles passaram. E passaram muito mal. Têm muito sobrecarregados ao longo deste tempo, apesar de serem injustiçados por parte da população nesse contexto. É preciso recuperar isso tudo. Agora, há aqui coisas bonitas, em termos populacionais para mim, e coisas menos bonitas. Aquilo que o professor Paulo disse que é verdade, que nós vamos colher a falta de prevenção das crónicas, é verdade. Nós vamos ter aqui coisas a pagar. A primeira fatura que já chegou é a questão da saúde mental. Vamos ter necessidade de trabalhar a área da saúde mental de forma diferenciada ao longo de 2021 e ao longo dos próximos anos. E os meus meninos, perdoem-me a expressão, que é aquilo que eu espero ver resultados nos próximos 10 anos, e podemos ter aqui uma oportunidade única, é a questão de rebentarmos com a tuberculose. É a questão de termos a hipótese única de usar o know-how do contact tracing que foi feito, o rastreio de contactos, desta cultura do uso das máscaras, de tudo aquilo que foi feito, nós podemos finalmente tirar Portugal da cauda da Europa Ocidental da incidência de tuberculose, que é aquilo que é o sítio onde nós estamos nesta altura. Com sítios muito castigados, como por exemplo Val de Sousa, temos uma oportunidade única para ir atrás do bacilo da tuberculose e dar-lhe uma cacetada daquelas que ele merece, para nós não vermos mais ninguém a morrer com TB em Portugal. É aquilo que eu também destaco. E por fim, curiosamente, estamos a falar da questão da gripe, mas a questão da gripe, a dinâmica das doenças infecciosas que são sujeitas todas elas àquilo que nós chamamos de taxa de contacto, do R0, vão ser profundamente influenciadas por esta experiência. E, portanto, nós não vamos ter praticamente gripe nenhuma em Portugal, assim como muitos outros países que já tiveram. Ironicamente, no ano em que a vacina da gripe provavelmente vai ser mais procurada, vai ser o ano em que ela, se calhar, não seria tão necessária. Mas, de qualquer das maneiras, o esforço de vacinação da gripe deve ser mantido e, entretanto, de forma interessante, eu não sei se vamos chegar ao ponto em que vamos ter uma necessidade de juntar a vacina da gripe à vacina da Covid, se efetivamente se mostrar que a imunogenicidade dela necessita do boost, e provavelmente poderemos ter que juntar essas coisas, mas vai ser muito bonito, do ponto de vista populacional, ver o que é que vai acontecer. Infecções sexualmente transmissíveis, ao vírus da gripe, ao metapneumovírus, a todas essas coisas, nós vamos ver alterações drásticas da dinâmica populacional ao longo destas semanas, e isso vai ser registado. E, portanto, há doentes, só para acabar, os imunoalergologistas estão a dizer que estão a haver melhorias drásticas em alguns doentes. Não sei porquê, por causa da questão do distanciamento, do uso de máscara, não faço ideia. Portanto, há aqui coisas que nós podemos aprender com esta experiência coletiva, que é penosa, que é difícil, mas perdoem o otimismo, que é nós praticamente num ano vamos rebentar com uma pandemia, e lembrem-se, todos nós, ninguém pede para haver uma pandemia, mas muitas pandemias anteriores certamente provocaram muito mais danos, e graças à ciência, graças à sociedade, nós conseguimos também dar uma resposta cabal. E, portanto, acho que com uma palavra de otimismo queria acabar esta circunstância e dizer que vamos sempre a tempo de melhorar as coisas que foram feitas, mas também devemos aproveitar aquilo que foi bem feito
e de alguma maneira também com o tempo que nós temos pela nossa frente, perceber que em 2021 vamos ter uma vida próximo do normal, mas que ainda com alguns cuidados, sobretudo com o primeiro trimestre de 2021. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Bernardo Gomes, pelo seu contributo e até por esta mensagem final de otimismo, que é sempre bem-vinda e é bastante necessária. Eu passo já de seguida a palavra ao professor José Miguel Pereira para responder à questão ou às questões que lhe foram colocadas e peço-lhe também que seja o mais breve possível, o mais conciso possível, de forma a podermos depois terminar. Obrigado e obrigado pelas questões e eu vou ser o mais hiper conciso possível e vou juntar pelo menos duas das perguntas que me foram feitas numa só. No fundo tem a ver com o regresso à normalidade e tem a ver com a imunidade e nós já percebemos que o regresso à normalidade vai depender daquilo que também tão ansiosamente se pretende atingir, que é a tal imunidade de grupo e a tal o herd immunity, e isso, a vacina vai contribuir claramente para isso. Portanto, esse é o primeiro dado e quanto mais depressa esse número mínimo de pessoas já imunizadas existir, provavelmente mais rapidamente a normalidade surgirá. A nossa experiência na faculdade, daquilo que nós temos estado a fazer em relação à imunidade, é algo que me cria boas expectativas e algum otimismo. Porquê? Nós temos estado a estudar quer doentes, em situações doentes mesmo, portanto, com Covid-19, em diferentes fases dessa infecção, quer Covid ligeiro, quer Covid severo, e temos tido também acesso a soros de pessoas que tiveram infecção, mas que ficaram assintomáticas ou com uma sintomatologia muito breve e muito ligeira. O que nós não observamos nunca é um aumento da infecção. Na verdade, qualquer situação em que nós, usando três tipos diferentes de SARS-CoV-2, e nós estamos a trabalhar com três de propósito, estamos a trabalhar com uma da China, uma de Itália e com uma dos Estados Unidos, no fundo com três momentos diferentes da pandemia, digamos assim. E em qualquer um desses três, para qualquer um desses três, os soros que apresentam títulos de imunoglobulinas da classe G razoável têm uma atividade de neutralização do poder infeccioso do vírus e não têm uma atividade de exacerbamento dessa mesma infecção. Portanto, é claro que é uma especulação de tirar do in vitro para o in vivo, porque há muitas outras situações que in vivo vão surgir que in vitro não estão passíveis de ser observadas, nem de monitorizadas, mas eu estou em crer que a situação normal vai ser a produção de anticorpos com capacidade neutralizante e não com produção de anticorpos com capacidade de exacerbamento da infecção. Portanto, as reinfecções a surgirem significa que a imunidade baixou a níveis para níveis que são insuficientes para impedir a infecção, mas, no entanto, não vão ser necessariamente veiculadores de uma situação grave de infecção. Portanto, essa vai ser a minha expectativa. Não quer dizer que se vá confirmar, mas eu estou em essa expectativa pelos dados laboratoriais que nós temos observado. Por outro, em relação aos antivirais, os antivirais com a ação direta sobre o vírus, e neste âmbito que eu estou a considerar antiviral, portanto não estou a considerar os anti-inflamatórios, porque esses anti-inflamatórios não têm o mesmo tempo de ação que um antiviral vai ter que ter. O antiviral, para ser eficaz, tem que funcionar na primeira semana após a infecção. Primeira semana, 10 dias após a infecção. Porque é nessa altura que o agente viral está a replicar-se. E se isso acontece, o antiviral, como o Remdesivir, por exemplo, vai inibir essa replicação. Se estamos à espera que o doente entre numa fase posterior da patogênese desta infecção, em que o contributo do vírus já é mínimo e o que contribui para a patologia é a resposta inflamatória exacerbada e descontrolada, aí o antiviral já não vai fazer nada. O que vai fazer aí sim vão ser os anti-inflamatórios, sejam anticorpos monoclonais, sejam outros, enfim, corticosteroides e coisas do género que de alguma maneira impeçam essa resposta inflamatória. Portanto, daí talvez eu tente perceber porque é que há tão pouca oferta em termos de antivirais, porque a janela de oportunidade é muito limitada, tal como é para o da gripe. Repare-se, aquela situação de tentar tratar os doentes com gripes com azaltamivir
aquilo vale nos primeiros 2, 3 dias após a infecção. A partir daí já não vale nada, porque o vírus já fez o mal que tinha que fazer. Portanto, as companhias farmacêuticas que já tinham em carteira alguns fármacos que supostamente pudessem ter atividade, apostaram, tal como aconteceu com a Gilead, com o Remdesivir, que foi desenvolvido, como sabem, para o vírus Ebola, nomeadamente, e para outros vírus, e que foi aplicado a este com, ao fim, algum sucesso. A investir neste momento no antiviral, para uma infecção viral que tem um período de ação muito limitado e que nem dá infecções crónicas, pelo menos não é conhecido tal caso, digamos que não é muito atrativo em termos quer de oportunidade de ação, quer, no fundo, de expectativa de introdução no mercado desses mesmos fármacos. Não quer dizer que não vá acontecer, mas provavelmente vai ser mais o repurposing, ou seja, fármacos que já foram desenvolvidos para outras situações e que possam ser aplicadas a esta com algum sucesso. De raiz, provavelmente só iremos ver isso se, porventura, a vacina não for eficaz naquilo que se pretende, que é impedir esta situação de alastramento da infecção sucessivamente e confinamentos sucessivos que não levam a lado nenhum. Por isso eu penso que será essa a nossa expectativa, e é uma expectativa de algum otimismo, e nesse otimismo também desejar, uma vez que vamos terminar por aqui, desejar que o Natal seja muito feliz para todos nós e que 2021 venham com tudo, menos com mais pandemias e mais situações desagradáveis como esta nos tem trazido. E obrigado a vocês todos por terem permitido esta partilha de ideias e de conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Miguel Pereira. Para encerrar esta reunião, eu ia passar a palavra ao Dr. António Tavares e vou pedir ao Dr. António Tavares que seja ele hoje a fazer o encerramento desta conferência de debate. Eu agradeço a todos os que assistiram e especialmente aos nossos convidados que participaram quase durante 2 horas. E portanto, passo a palavra, para terminarmos a reunião, passo a palavra ao Dr. António Tavares para então encerrar este debate. Muito obrigado, Dr. Pedro Serra Pinto. Efetivamente, este debate prolongou-se mais do que costuma ser habitual, mas também teve uma motivação muito importante, que foi o papel que os nossos oradores e convidados tiveram aqui, quer o Dr. Paulo Santos, o Dr. Bernardo Gomes ou o Dr. Miguel Pereira Miguel. Porquê? Porque conseguimos trazer para este debate questões que nos estão a preocupar a todos, questões que vimos com base científica, isto é muito importante, esta preocupação. E eu acho que este é um tempo que neste combate da pandemia devia ser mais gerido pela parte técnica e não tanto pela parte política, que tem sido, como já foi aqui dito, muito gerido por calculismos, por tacitismos e que obviamente levaram a avanços e a recursos e também há uma certa fadiga da parte das pessoas. Mas uma das coisas que parece importante foi a questão da comunicação e ela saltou aqui hoje de uma forma muito objetiva, muito clara no papel da vacina e também eventualmente retrovirais. Parece-me a mim que é importante que, independentemente de haver ou não haver tantas vacinas, como dizia o Dr. Bernardo Gomes, vai haver de certeza uma grande vontade de resolver este problema e atuar com complementaridade de todos os serviços. Eu penso que o vírus está, ele sim, imune às questões ideológicas, acho que há também aqui alguma ideologia no meio desta luta que nós estamos a travar, mas como todos os nossos oradores deixaram uma nota de otimismo, eu acho que todos nós vamos deixar também essa nota de otimismo, vamos fechar com sucesso este nosso ciclo do Fórum Saúde 21 em volta destas questões do Covid-19 e acho que a mensagem final é de um bom Natal, um Natal nas condições que são possíveis, com cautelas e um ano de 2021 de certeza absoluta, sem tanto trabalho como tivemos neste ano de 2020, ou seja, sem vírus, de preferência, ainda que no primeiro trimestre estamos todos um bocadinho condenados a ter cautelas e isso é inevitável. Deixaria também uma nota final para dizer que o Fórum vai continuar este trabalho, vai continuar a desenvolvê-lo e eu queria aqui também deixar uma palavra de muito empenho ao Dr. Pedro Serra Pinto e ao Dr. André Lima, que são claramente as grandes almas deste processo, quem tem participado de uma forma muito interativa, muito dinâmica, e portanto acho que merecem também uma palavra de agradecimento por este grande empenho cívico que é, acima de tudo,
participar nestes debates. Para mim é um prazer muito grande e de certeza absoluta, logo a seguir aos Reis, vamos continuar. Obrigado. Muito obrigado. Bom Natal e até dia 7. Dia 7 voltamos. Cá estaremos. Bom Natal a todos e boas festas. Obrigado. Bom Natal a todos. Bom Natal. Obrigado. Deus. Bom Natal. Obrigado, muito obrigado. Foi excelente, excelente. Bom Natal, obrigado.